Em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em... Boa tarde, boa tarde, boa tarde, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa e podcast Doses Milionárias, de segunda a sexta-feira, na hora do teu almoço, aí na 98.1 FM. Se você quiser acompanhar também pelas nossas redes sociais, por que não? Muito melhor do que só ouvir, é você assistir também. Você pode pegar o seu smartphone agora, clicar aí no aplicativo do Instagram, ou como dizem meus amigos que falam muito bem inglês, que estão comigo nesta mesa aqui hoje, no Instagram. Assim que fala, né, André? Instagram. Clica aí no Instagram e você digita Doses Milionárias. Você vai poder nos ver aqui, vai poder ver também os nossos convidados, mandar sua pergunta, sua sugestão. Pode até mandar reclamação sem problema. Se você preferir, você pode escolher um outro aplicativo, que o Instagram não gosta muito que a gente fale dele, mas a gente vai falar aqui bem rapidinho. Aquele aplicativo que começa com You e termina com Tube. Você entra lá e digita também Doses Milionárias para você poder participar ativamente aqui do nosso programa. Lembrando então que segunda a sexta-feira sempre um bate-papo muito bacana aqui na rádio, nas redes sociais. Doses Milionárias, começando hoje com a nossa parceria maravilhosa dos Gigantes da Educação. Vai estar com a gente aqui, como sempre, o CEO da Hike Global College, Edson Agatti, falando sobre educação, trazendo um convidado. O nome dele é Márcio Pereira Dias. O currículo dele, pessoal, a gente levaria o programa inteiro para relatar. O cara é um fenômeno. Ele é um CEO na área de educação. A gente vai pegar a jornada dele, um bate-papo muito bacana. Na sequência, a gente vai falar sobre inteligência emocional. Como é que eu sei se eu tenho ou se eu não tenho inteligência emocional? Esse é o tema que até o Corso, que é especialista em inteligência emocional e comportamento humano, vai estar trazendo para a gente a partir das 13 horas. E fechando o programa de hoje, essa mulher que tem marcado a vida de tantos profissionais, Rosemary Barbosa da Silva. Ela que é diretora-geral na Soma Desenvolvimento Humano. Olha o tema dela, pessoal, presta bem atenção. Hoje ela vai falar como se destacar em um processo seletivo. Ou como você ir bem numa entrevista de emprego, em todo o processo de uma seleção para você fazer parte de uma empresa. Sabe aquele carro que você deseja? Aquela empresa que você gostaria de trabalhar? Ela vai te dar as dicas hoje aqui, as direções para que você possa acessar a esse sonhado emprego, essa sonhada posição profissional. Vamos que vamos, pessoal. Ó, você que está nas redes sociais, se algum tema chamou a tua atenção,
ou te lembrou alguém que está precisando de ouvir, hora de compartilhar o nosso programa aqui. Você que está aí com o ouvidinho colado na rádio, chama alguém para acompanhar com você na hora do almoço, já que você está comendo aí no meio do teu almoço, que tal receber um pouquinho também de uma dose de alimento para o teu corpo, para a tua mente, até mesmo para a sua alma. Vamos começar aqui com o pessoal dos Gigantes da Educação? Senhoras e senhores, após um mês de pequenas férias, foi quase um relax. Recebendo de volta aqui o CEO da Hike Global College, meu amigo Edson Agatti. Seja muito bem-vindo. Fala, Edson. Fala, Léo. Estou de volta. Sempre um prazer aqui fazendo parte do Gigantes da Educação, no show Doses Milionárias com você. O Gigantes da Educação, como vocês sabem, né, toda semana, toda segunda-feira, nesse mesmo horário, nós trazemos aqui um gigante da educação, né? Que são as pessoas que estão trabalhando aí por fazer uma educação, um Brasil melhor, um aluno de cada vez, e lutando na frente de batalha mesmo, né? Lutando pelo Brasil na educação. Então hoje nós temos o Márcio Dias, né? Que daqui a pouco nós vamos apresentar, e a gente vai para um break agora, né? A gente vai, Edson, só ia te pedir um pouquinho, primeiro obrigado por esse momento que você tem oferecido para toda a nossa audiência, em especial para os nossos ouvintes. Eu diria que um momento desse é a valorização da educação, a gente sabe o poder da transformação, e cada um dos profissionais, cada um dos empresários que vem aqui, cada um dos gestores da educação que vem aqui, eles trazem tanta coisa, uma percepção diferente que muita gente não tem a respeito da educação. Então, em primeiro lugar, obrigado. Eu queria te pedir um favor, se a gente pudesse só rapidinho falar um pouquinho sobre a Hike, que é um dos financiadores, um dos patrocinadores desse momento aqui, que é Hike Global College. Perfeito. A Hike Global College é uma nova instituição de ensino superior que está surgindo agora em Brasília. E nós somos internacionais, né? Nós vamos ter um curso que vai ser 2 anos aqui no Brasil, em Brasília, né? Com professores internacionais, que depois vai levar os alunos para estudarem nos Estados Unidos nos 2 últimos anos, né? Trazendo aí a internacionalização para a carreira do aluno. Com professores internacionais? Professores internacionais. Você imaginou isso daí, ó? Quem está acompanhando, imagina você colocar teu filho, você que é jovem, imagina você estudar em uma faculdade em que você vai ter professores de diversos lugares do mundo. E ao invés de você concluir tua faculdade aqui, você ainda vai passar mais 2 anos fazendo tua faculdade lá nos Estados Unidos. Cara, isso daí é espetacular. É único aqui em Brasília. Isso não existe até então, Não né? existe. Não existe em Brasília. Ó, um baita de um passo de inovação. Então fique ligado, fique atento. Quem quiser ficar atento, porque começa só ano que vem, né, Edson? Só ano que vem. Então você tem que estar aquecido aí, pessoal. Quem quiser ficar acompanhando as notícias, saber o que vai acontecer, como é que faz? Vai lá no nosso Instagram, @Hike College. É HAYEKCOLLEGE. E a gente vai estar postando mais informações ali no nosso Instagram. Maravilha. Ó, quem estiver acompanhando pelo YouTube, tem um link direto para o Instagram da Hike Global College. Ok? Então, se você não estiver acompanhando pelo YouTube, se você quiser saber melhor, entra aí no YouTube, lembrando que você... como é que você faz? Entra lá no aplicativo do YouTube, digita Doses Milionárias, e na descrição do programa de hoje tem um link direto lá para você poder conversar com a Hike Global College. Se você chamar lá, tem um rapaz simpático que vai te atender, um tal de Andrei. Manda um abraço no meu nome para ele, conversa com ele lá, por gentileza. Se falar que é André, a gente sabe que foi desse programa, hein? Então, é lá mesmo que você tem que falar. Edson, vamos que vamos sem intervalo mesmo, pode ser? Vambora. Senhoras e senhores, gigantes da educação, Edson Agatti. Estamos aqui hoje com Márcio Dias, que é um amigo de longa data, que a gente tem militado aí junto no ensino superior há algum tempo. Vou só ler brevemente aqui as atuais posições do Márcio, né? E a gente vai depois explorar aí a trajetória da carreira desse gigante. Ele é um gigante da educação. O Márcio atualmente é presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho de Educação do Distrito Federal. É professor do mestrado de Direito da Universidade Católica. É diretor dos sindicatos das mantenedoras do Distrito Federal, né, do ensino superior, que é o SINDEP, né? SINDEPS, eu sempre confundo. É avaliador do MEC e do INEP, conselheiro de administração da Brasília Education e CEO da Fronteira Inteligência Educacional. Seja bem-vindo, Márcio. Edson e Léo, primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu fico pensando, ouvindo aqui vocês a introdução e pensando, será que
que eu mereço estar nessa cadeira, né? Falando com o Edson, com o Léo. Porque gigante é o Edson, gigante são o Léo, que levam aí tanta informação para as pessoas, né? Porque isso é educação. É educação. E esse é o nosso papel. Então, primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite e por essa possibilidade de falar aí para um número infinito de pessoas. Porque a educação de hoje, assim como a internacional, o exemplo do empreendimento do Edson, né? Que é o Hike, ela não tem limite de distância e a comunicação, ela facilita nesse processo. Então, vocês que são comunicadores, vocês são também educadores. Então, uma alegria. Obrigado pelo convite e espero estar à altura aqui desses momentos de fala, né? Desse momento eu estou um pouco ansioso aqui. Todos nós, Com as Márcio. luzes, com o cenário. O Y tirando foto ali. Com as fotos em paralelo, com a equipe técnica aqui que ninguém está vendo, mas é significativa. Com o nosso amigo André, que está aqui do ladinho, aqui vocês não veem, mas ele está aqui registrando tudo, ajustando tudo. Então, muito obrigado. A gente espera estar à altura aí da expectativa de vocês com esse convite. É isso, Márcio. A gente que está honrado com a sua presença e que caramba. aceitou nosso convite para falar com a gente hoje. Márcio, vamos falar da sua trajetória, cara. Você está aí numa avançada carreira no setor educacional, né? Mas eu queria entender como é que começou tudo isso. Onde que começou a carreira profissional do Márcio? Vamos lá. Esse ponto até é um ponto de emoção. Vamos falar de política pública. Aqui, eu acho que a carreira do Márcio começa com uma política pública. O Márcio tinha 17 anos, no interior do Rio Grande do Sul, lá na fronteira do Brasil com o Uruguai. E o Márcio, de uma família muito pobre, muito humilde, só tinha uma alternativa da vida: estudar. Qual que era a cidade, Márcio? São Gabriel. São Gabriel, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Qual cidade lá do Uruguai? Ali é próximo de Rivera, no Uruguai. Lá é 38, 40 graus no verão e -2 no inverno, onde os fracos não têm vez. É isso aí. Então, tu chega ali. Aí eu tô falando de mais de 30 anos. Com 17 anos de idade, há 30 anos, tu tem que estudar. E tu não tem renda. Tu não tem condição. A educação não era democrática, e muito menos democratizante. Então tu tem que buscar alternativa. A minha cidade, felizmente, há 30 anos já tinha uma universidade. Hoje tem 2 universidades e um instituto federal. Naquela época tinha uma universidade privada. Eu lembro que a mensalidade da faculdade era equivalente a 3 salários mínimos. A minha família não tinha essa renda. Tinha uma renda para uma faculdade. Hoje não. Hoje o cenário mudou, graças a Deus. E a gente ajuda nesse processo. Eu, o Léo, o Edson. Então é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, né? Do democratizar acesso. O que eu fiz? Acho que foi um grande aprendizado na minha vida. Eu não tenho como pagar, mas eu tinha uma mãe que dizia: vai lá e faz. Que diz. Então eu vou lá e fiz o vestibular. E vestibular naquela época era um negócio complexo. Muito mais concorrido. Eu passei no vestibular. Muito, era 7 por vaga para um curso de direito. Numa universidade privada. Imagina nas públicas. Sim. A minha universidade lá tem 70 anos. Eu me orgulho dela até hoje. Então vamos lá. Faz vestibular, passa. E agora? Passei, e agora? Faz matrícula. Qual que era a universidade? Universidade da região da Campanha. Orcamp. Tradicional da região oeste do Rio Grande do Sul. Tá lá hoje. Eu tava lá semana passada, eu passo lá na frente, olho, dou meu sorriso e fico feliz que aquele negócio está até hoje lá. Então vamos lá. Se perpetuando no tempo, né? E ajudando as pessoas a vencerem barreiras e a vencer distâncias e construir um mundo melhor. Fiz vestibular. E agora? Tem que fazer matrícula. Para matrícula tinha uma poupancinha lá. Você fez vestibular para o quê? Pro direito? Direito. Minha graduação é em direito. Tinha uma poupancinha lá que deu para fazer matrícula. Então mete a cara, vai. Se matricula e vai para faculdade. Era escola particular. Privada, filantrópica. Você não tinha dinheiro para mensalidade? Não tinha para matrícula. Eu fui e meti a cara. Vai. A minha mãe nunca me falou, né, da tristeza que ela devia ter em casa de imaginar que o filho não ia poder ficar ali dentro. Pessoal, naquela época nem se sonhava com FIES, hein, pessoal? Não sabia o que era FIES, ProUni. ProUni. Aí eu cheguei lá dentro, né, e eu tinha eu tinha 17 anos, os meninos de 17 anos, há 30 anos, eram diferentes dos meninos de 17 hoje, ainda mais no interiorzão. Não tinha tecnologia. Sim. Nem celular existia. Então eu tinha que ir para a faculdade, livro, para a gente ter acesso a livro, tu tinha que encomendar de uma livraria em Porto Alegre que chegava um mês depois. Putz, imagina. Fazer listinha de papel. Meu Deus do céu, cara. Enfim. O mundo melhorou muito nesses 30 anos. Mas esse é outro tema, vamos lá.
Entra na faculdade, começa a estudar, e aí? Aí eu tenho que descobrir como é que eu tenho acesso àquilo ali. Eu tinha 17 anos, mas eu era um pouco esperto. Eu tinha que me defender, eu tinha que me sustentar, tinha que dar um jeito. Porque eu sabia que em casa não tinha condição. Aí, ok. Coral da universidade. 40% de desconto. Eu digo, eu vou pro coral, mas eu não canto nada. Desculpa o palavrão, Tinha experiência né, não, com como é que música? eu não canto até hoje? Eu tinha que ir pro coral, né? Aí faz teste pro Mas coral. você levava jeito pro negócio? Não, eu não canto nada. Eu não tenho afinação, eu não tenho essa habilidade musical, mas ali tinha... Era onde tinha um desconto, né? Aí eu fui pro coral e eu não tava indo muito bem naquele negócio. Mas eu meti a cara também. Então o negócio é esse, vai lá e faz. Mete a cara. Não vai pedir pra ele cantar aqui não, né, Exxon? Não dá. Acho que a gente podia. Vou voltar na primavera, era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui. Aí, ó. Quero ver o passarinho pelos portos de Lisboa. Voa, voa, que eu chego já. Essa música era a música do coral, uma dessas. Que isso aí. Que espetáculo, senhoras e senhores! Vamos lá. O pessoal tá pedindo bis aqui. E nem começou a música na rádio ainda, hein? Melhor evitar o bis. Mas enfim, aí eu lembro que o maestro, né, se estiver me ouvindo, me desculpa que eu vou contar um segredo de 30 anos, me disse, não canta muito alto. Eu acho que ele sacou a minha de menino ali, me disse, não canta até pegar o jeito, né? Aí, ou seja, não estraga. E eu fui pro coral. E lá no coral, eu não conhecia as pessoas. Menino, ainda tímido. Não parece, mas eu sou tímido. Eu sou extrovertido, mas sou tímido. Então, menino tímido. O pró-reitor era do coral. Eu não sabia o que era um pró-reitor acadêmico, que era o homem mais forte de uma universidade. Mas ele era do coral. Vamos explicar, a gente pode explicar pra audiência o que é pró-reitor? Pode ser? Pode. Pró-reitor, no caso, o pró-reitor, o reitor, em regra, é uma figura política, institucional, dá a gestão nas instituições de ensino, e abaixo ele tem pró-reitorias. E a pró-reitoria acadêmica, que é o exemplo, é o homem que cuida a pessoa que cuida de todo o educacional de uma universidade, de toda a política educacional. Então essa pessoa estava no coral. É como se fosse numa escola um diretor de escola. É o diretor de ensino de uma Diretor de escola. ensino. O reitor seria o diretor da escola. Uhum. Lá nos colégios seria um coordenador acadêmico, pedagógico, né? Aí varia de cada denominação, de cada região. Pegou aí, pessoal? Ó. Então o pró-reitor estava no coral e ele, e eu era Cantando muito tímido, junto com a galera. Cantando junto com a galera. Ali tava gurizada, reitor, professor, a comunidade, o coral era muito bacana. Eu fiquei 5 anos no coral, sem cantar muita coisa. Mas eu não atrapalhava, isso era legal. Quantos % de desconto? 40. Pô, era muita coisa, era super valorizado esse coral. Mas mesmo assim, porque era filantrópica a organização, mas mesmo assim eu não tinha dinheiro para os outros 60. Mas já era 40, né? É uma expectativa. A gente tá falando de uma faculdade que eu acho achando até cara, né? Porque você tá falando de 3 salários mínimos. Se fosse hoje, a gente tá falando de uns 4.500 mais ou menos por mês. Era isso, mas na época era essa a realidade. Era muito caro. É que houve uma valorização dos salários, né? Se tu pensar no salário mínimo na época, eu tô falando de R$80 em reais. Tá. Né? Graças a Deus o salário teve E na época nem era reais, né? Era cruzeiro, não era sei lá reais, o que era outra moeda que eu não me lembro. Mudou tantas moedas no Brasil que a gente não lembra mais. Eu tô numa Foi só há 30 anos, hein, pessoal? Eu tinha 17, né? Vou fazer esse registro aqui que é importante. O pró-reitor, aí, por alguma questão que eu vou chamar de universo, e não importa se é Deus, se é o espírito, o que é. O universo disse que eu tinha que falar com ele, porque ele foi meu amigo, ele gostou de mim. Aí um dia eu tava meio triste lá, ele veio conversar comigo, né? Viu que eu tava triste. Eu disse, pô, professor, eu tô nessa assim, eu não sei o que fazer, porque não tem como ficar aqui. Uma semana depois, lembro, não tinha telefone, não tinha celular, morava na periferia. Vai o carro da universidade lá em casa. O motorista, queria falar comigo. Teve um susto, menino, né? A universidade oferecia... Márcio, puxa o microfone só um pouquinho, por favor. Aqui. A universidade oferecia isso, é comum até hoje, as filantrópicas, chamado Bolsa Trabalho. Você trabalha durante o dia para pagar o seu curso. Era uma compensação. Você não recebia dinheiro nem pagava, mas era uma bolsa. Aí ele perguntando se eu queria, eu digo, era a chance da minha vida. Eu agarrei aquilo com todas as forças que o universo podia me dar. Eles foram na tua casa? Foram na minha casa. Bateram na porta. Não tinha outro jeito, não tinha e-mail, não tinha telefone celular, não tinha telefone fixo. O motorista. Cidade pequena do interior, é mais fácil na casa de alguém, né? Precisava de um aluno para isso. Porque tem muita gente que tá ouvindo aqui que não sabe que pessoal, hoje você tem o teu celular, você
Se brincar, você vai na loja, talvez te deem até o chip com o número de telefone. Sim. Né? Ou você vai pagar R$10, R$15. Naquela época, o telefone era considerado uma propriedade. Sabe uma casa, um carro? Telefone era isso, uma linha telefônica isso. Então era Telefone muito fixo, né? caro. Era fixo e era caríssimo pra você ter. Eu tô te falando de 1992. Não existia telefone fixo, era um patrimônio. Quanto mais celular, né? Não existia celular no Brasil. O celular no Brasil chegou em 95. Eu tô me sentindo jurássico. Tá meio chato esse negócio. Não é muito ruim, né? Mas tudo bem, faz parte, mas tá legal. Entrei como boy, menino, 17 anos, office boy. E percorri dentro da universidade, sempre pela bolsa. Eu nem me dava conta que eu fiquei lá dentro 5 anos, tempo da minha graduação. Que durante esses 5 anos eu fazia muito mais do que um boy. Porque eu era o menino que entregava papel. Depois eu era o menino que ia na papelaria comprar clipe, comprar alguma coisa que faltava lá no dia a dia. Eu era o cara que ia lá no supermercado fazer... Tinha pesquisa de... Satisfação. Não, era pesquisa de... Pô, O que tá agora. faltando e tudo mais? Não. Tinha lá... O Departamento de Economia tinha uma pesquisa de preço, da cesta básica. Da inflação. Aí certo, não tinha né? internet. Eu tinha que ir no mercado anotar o precinho das coisas na prateleira. Né? Então, nos mercados da cidade para divulgar. Aí, dali um pouquinho, eu consegui aprender a dirigir, tinha carteira de motorista. E me pegava meio para motorista, né? Aí o reitor, vai aqui, vai ali, me leva lá. Eu gostava de dirigir, não tinha carro. Então eu pegava o carro da universidade, era um Voyagezinho azul, bonitinho, novo, 1992. Não é o Voyage de hoje, eram uns quadradinhos que existiam lá. Era um carrão naquela época. Pô, se era, eu adorava dirigir aquele carro, não tinha, né? E tinha logo da universidade na porta, assim, eu me sentia importante com aquilo ali. Chegou um momento que eles não me pediam mais que eu levasse alguém a algum lugar. Tinha que ir a Santa Maria, que era a cidade maior, próxima, ou a Porto Alegre, resolver a questão, porque tudo era ainda físico, né? Não mandava um documento por e-mail, não existia o e-mail. Então vai lá. Chegou um momento que eu comecei menino, ir fazer as coisas, e resolver as coisas. E tinha que ir em Bagé, na universidade, também resolver as coisas, e eu fazia isso. Eu não me dava conta que eu era empregado da universidade, já. Eu me dei conta anos depois, né? Feliz da vida. Eu era e não era um empregado assim, boy, eu era um empregado importante naquele processo, porque eu resolvia as coisas. Legal, hein? Né? E terminou, aí chegou nos últimos 6 meses de faculdade, e agora? Porque eu não tinha grana. Eu estava trabalhando ali. Você ganhou bolsa integral para trabalhar. Para isso, e eu trabalhava para pagar a bolsa. Eu fazia essas coisas todas, o que a gente chama de assistente. Eu fui assistente da diretora do departamento de Direito, da professora Carmen. Vou mandar o link depois para ela, minha amigona, eu amo a Carmen. Um abraço, professora Carmen. Eu trabalhei no gabinete próximo da reitoria, lá o professor Ervoni, também, que eu adoro. Eu vou mandar o link para ele. Hoje eles são aposentados, felizes da vida. Manda um abraço para eles aí, também. Márcio. Então lá, professor Carmen, professor Ervoni, abraço para vocês, tá? Vou mandar o linkzinho daqui, vocês vão receber depois, mas aqui tá, vocês estão no meu coração. Ai, que bacana. Aí, cara. Posso abusar um pouquinho? Ó, aquela câmera ali que quando você olhar para ela, tá vendo ela ali? Aqui. Olha nos olhos desses professores aí que eles merecem receber isso com certeza. Então, Carmen Helena Goulart de Freitas, tu tá no meu coração. Arvoni Assis Gonçalves Dias, tu tá no outro lado do coração. Vocês dois tomam conta desse, porque essa caminhada de hoje estar aqui e poder falar nos gigantes da educação, ela se concretiza graças ao primeiro passo que vocês me ajudaram a dar. Não só o primeiro, né? Muitos deles, mas o primeiro foi o mais importante. E ambos também Obrigado. gigantes da educação, né, Márcio? Oi? Ambos também são gigantes. Ambos gigantes fizeram educação e fazem educação no país há tanto tempo, ajudando que meninos pobres da periferia do interior do Rio Grande do Sul saiam para conseguir os seus espaços de fala. E olha como é isso, né? Que eles semearam aquelas sementes da educação na época com o Márcio, que hoje está proliferando para tudo quanto é, disseminando mais educação para tanta gente. Né? Hoje o Márcio, por tudo que a gente vê aqui, eu tô conhecendo o Márcio hoje pela primeira vez, já é amigo do Egson há muito tempo. Mas hoje o papel do Márcio na educação é gigante, é importantíssimo, tem uma posição fundamental, eu diria assim. Aí é só pontuar, né? O papel da educação é justamente esse, né? A gente semeia em pessoas que vão fazer uma diferença no mundo. É o que está acontecendo aqui. É isso, a gente pode chegar até no... Eu tô lá ainda no Rio Grande do Sul, mas a gente pode falar do propósito, porque ele está conectado. A gente pode fazer uma linha de 20 anos no tempo e tá conectado lá com essa semente que a gente está falando aqui. Então, vamos lá. Chegou no final da faculdade e agora?
Meus colegas indo para Porto Alegre para fazer curso de um monte de coisa. Eu não tinha grana para ir para Porto Alegre. Eu ia ter um diploma de bacharel em Direito. E na época o registro da OAB, porque a minha turma foi a última que não fez exame de ordem. Eu cheguei ali naquele... Ok, e agora? E como é que eu abro um escritório de advocacia? Tem que ter grana também. E filho de pobre da periferia não tem cliente. Eu tô de novo com 22 Uma coisa é anos. ter o diploma, outra coisa é fazer ele funcionar, né? Pô, eu tô com 22 anos e numa baita sinuca. Aí o pessoal diz, vai fazer concurso. Eu nunca tive esse interesse. Cheguei a pensar. Mas nunca teve no meu coração, porque eu queria uma vida mais... Como eu tenho hoje, graças a Deus. Eu tenho a vida que eu pedi pra Deus lá atrás. Então, vou meter a cara, né? Aí surgiu oportunidades. Eu vou parar para voltar na universidade, que é o ponto aqui da educação, né? Eu entendi que eu tinha que estudar mais, que eu tinha que fazer pós-graduação. Aí lá em 96 eu descobri uma pós-graduação à distância, Edson Agatti. 96? 1910, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Satélite, né? Oi? Via satélite na época ou não? Como é que era, Márcio? Telecurso. Tá, telecurso, eles te mandavam. Eles me mandavam muito material e era um Videocassete? convênio. Tinha videocassete, tinha livro físico, Caramba. apostila. Eu tenho até hoje esse material guardado. Aí, especialização em educação pela Federal do Rio, material denso. É. E por incrível que pareça, Pra quem atual, acha que foi a internet que criou o Ensino EAD, ó, aqui é a história do Márcio comprovando. até hoje. Aí eu fui fazer aquele negócio, tinha que fazer prova. Era um convênio, eu achei genial, com o Exército Brasileiro. Fazer a prova dentro do Exército com o militar me cuidando, né? Olha só. Era um negócio até Aí chato. não colava aquilo. mesmo, né? Era um negócio chato aquilo, né? Mas assim, era o jeito, e funcionava. E eles mandavam umas provas físicas para a unidade militar e tinha uma pessoa lá responsável que aplicava a prova e mandava de volta para o Rio. Que legal, hein? Muito legal. Aí eu fiz a especialização. Aí eu era um cara diferente, eu não sabia, porque eu tinha pós-graduação pela Federal do Rio de Janeiro. Olha só. Naquele tempo que diploma tinha um peso, né? Sim, gigantesco. Aí o que acontece? Um ano depois, me chamam para dar aula na universidade. Isso você tava lá em São Gabriel. São Gabriel. Aí, essas mesmas pessoas, os professores que eu frisei aqui, a universidade estava abrindo um campus numa cidade próxima, a 200 quilômetros. Aí eu aprendi o negócio do abrir campus. Eu faço até hoje. Eu sou bom nisso. Embora hoje, né, o mundo mudou, os campos estão fechando, né? Mas esse é outro ponto. Os campos físicos, né? Não precisa mais deles. Mas naquela época ali eu podia fazer, era acesso. Então, vai dar aula lá. Vou dar aula lá. Comecei a dar aula com 23 anos e meio, assim, no ensino superior. Pô, que legal, hein? Qual que era a matéria? Direito empresarial, dou aula até hoje. Ah, que bacana. O direito empresarial mudou. Uhum. A minha aula era boa, mas hoje ela é bem melhor. Porque hoje tem... Não é só livro, né? Tem vida. E a vida faz toda a diferença na sala de aula. Então, quando o Edson quer fazer uma escola internacional com professores do mundo inteiro, eu digo, pô, que chance que esses guris vão ter de ter vida. De ter a possibilidade de uma experiência, né? De não ficar preso a uma realidade. Brasília é uma bela cidade. A capital do Brasil não é por acaso, ela foi projetada, mas eles vão ter chance de ter uma vida e um olhar diferente, porque é formar para o mundo. Eu vejo que eu fui formado para o Brasil e consegui dar os passos além disso. Hoje, as escolas de ponta, como o exemplo da escola que o Edson está fundando, ela vai formar pessoas para o mundo e aí não tem mais limite para isso, né? Então, aproveitar esse link aqui para te dar parabéns aí pela coragem, pela iniciativa, Edson. Obrigado, Márcio. Mas vamos lá, fui dar aula. Nisso, eu comecei a observar que mudou a legislação, né? Eu sempre atento com legislação. Aí tinha um prazo para os professores terem mestrado. E ninguém tinha mestrado naquela época. Pensei, eu vou fazer mestrado. Foi a LDB na época, né? LDB, 90. Tinha um prazo na LDB. Eu vou fazer mestrado, o caminho é fazer mestrado. Mas onde é que tem mestrado? Só em Porto Alegre ou nas cidades estratégicas. Aí eu estava lá dando aula no Alegrete, na fronteira com a Argentina e Uruguai, no extremo do Rio Grande do Sul. Eu tinha que rodar 500 quilômetros até Santa Cruz do Sul, que é a região metropolitana, ali próximo a 120 quilômetros de Porto Alegre, para fazer mestrado, que era o mais perto que tinha. Você foi? Fazia toda semana. Mas que 1000 dia que era o quilômetros. mestrado? Final de semana? É sexta e sábado. Sexta e sábado. Quinta Você noite, dormia lá, sexta. lógico. Dormia no hotel, mas eu conseguia pagar o hotel. Mas era, Já era um avanço. era todo final de semana? Toda semana, durante 3 anos. Hoje é 2, né? Pessoal, são 1000 quilômetros de viagem, ida e volta. Pra Sim. quem é daqui de Brasília,
Ó, pra quem vai pra Goiânia, são 170 quilômetros. Só pra você ter uma noção aqui, mais ou menos, eram 500 quilômetros. É quase 2 vezes Goiânia. Desculpa, quase 3 vezes Goiânia. Tá, A vamos viagem lá. de São Gabriel pra onde? Pro Alegrete, Alegrete. e de Alegrete pra Santa Cruz do Sul era 500. Cara. Continuam sendo, né? 500 Você ia de carro ou ia de ônibus? de carro. Umas Eu não 6 tinha horas acesso. viajando. Conforme o dia, sim. Eu dormia em São Gabriel, que era ficar um pouquinho mais perto. Então, era toda semana essa doideira. Né? E chuva, sol, dia, noite. Por quanto tempo? Durante 3 anos. 3 anos de mestrado. 2 anos e meio, para ser Ok. exato. Né? Porque eu entrei como especial e depois eu fui regular. É uma regra, são regras de mestrado. E agora, como é que eu pago o mestrado? Eu não tinha dinheiro para pagar mestrado. Eu tinha dinheiro para botar gasolina, para pagar hotel, para me alimentar, para vida. Tinha um salário de professor. Na época, o mestrado já era tão caro. Hoje em dia, o mestrado é um valor bem diria, desafiador, assim, né? Não, o mestrado é desafiador porque as regras são muito rígidas. Então, as instituições, geralmente as universidades, elas não têm lucratividade com programas de mestrado. Mas elas oferecem pro bem da ciência. Que é o papel da universidade, né? Que a universidade usava isso era mais raro ainda do que hoje. Eu tô falando de 2003, né? Então, não, 2002, há mais de 20 anos. Aí eu fiz o mestrado. Comecei a fazer o mestrado, terminei as aulas. Aí eu tinha uma inquietude que eu não entendia o que era. Contar. De novo. Como é que eu pago o mestrado? Como é que eu pago o mestrado? Pô, não tem grana para pagar mestrado. Vamos fazer inscrição. A faculdade deu certo. Aí existia, eu nem sabia o que era CAPES na época, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior. Existiam 2 bolsas no programa, para o número 1 e número 2. Eu fiz a seleção, tinha 50 inscritos. Era uma prova. É uma prova. Eu fui número 7. Tinha 50 inscritos. É mais ou menos isso, né? Em torno disso. Ok. Para 15 vagas. Eu fui número 7. Não foi selecionado. Não. Eu fui número 7. Eu tinha 15 vagas. Eu Tinha 15 vagas. Você passou. Entendi que eram 2. Só que eram 2 vagas, 15 2 vagas para bolsista. Bolsa, tinha 2. Eu precisava da bolsa. Você passou pro mestrado. Mas não passei para bolsa. Tá. Número 1 e 2. A pontuação não foi suficiente Não para foi poder ter a suficiente para bolsa. bolsa. Só que aí, A bolsa vamos era lá. 100%? 100%. Ah, Aí mudava a minha vida. Aí, vamos lá de novo. Paga a matrícula. Paga a segunda mensalidade. Vai indo. Vamos meter a cara, vamos agora fazer. você já fez essa opção sem a tua mãe falar. Não, eu já estava grande, né? Não, mas é bacana já, porque você sim. traz esse ensinamento da ousadia. Vamos lá. Tua mãe te ensinou ousadia. Hã? Atitude. Atitude, Bater na porta, né? Isso, tenta fazer. Como a gente tá falando sobre educação, como é que é interessante isso, né? Aí, um dia, toca o telefone da universidade que veio falar comigo, né? Então, o que houve aqui? Já tinha telefone, ó. Celular. As coisas estavam melhorando. Já? Já Já era celular. A gente tá em qual ano aí já, É Márcio? 2002. O celular já estava consolidado há 10 anos. Não era iPhone, né? Era Mas aquele era Nokia, celular. Isso. da cobrinha lá. Exatamente. Aquele que abria, assim, bacana, bonito já. Aí, vamos lá. Não, eu já era professor, então já me chamava de professor. Adoro ser professor, né? O pessoal me chama de professor. Então, vamos lá. Professor, aqui, ó. Dava aula na universidade, já estava dando aula há 3 anos na universidade. E surgiu uma bolsa de mestrado aqui no seu programa, porque o candidato número 1 é o juiz, não podia pegar, o número 2 era um promotor, não podia pegar, pelas questões funcionais, né? Aí chegou no 6 e no 7. Meu Deus, cara. Então, caiu. Incrível, hein, Márcio? Obrigado, Deus. Meu Deus, Obrigado, cara. universo. Obrigado, espiritualidade. Chamando o que tu quiser. Consegui pagar. E só aconteceu porque você tava lá e continuou. Se eu não tivesse feito a matrícula, começado e persistido, podia ter me frustrado. Sim. Ia ter um aprendizado pela frustração. Mas ocorreu. Que legal, hein? E aí um dia, eu tava muito incomodado lá ainda, no Rio Grande do Sul. Eu não tava mais feliz lá. E eu já tinha saído da condição da simplicidade, uma condição melhor, já tinha uma vida melhor, já era professor da faculdade, assim, em pouco tempo. Já estava fazendo mestrado, tinha a minha pós-graduação, eu tinha um escritório que eu trabalhava lá, como advogado naquela época, no começo de carreira. Então, estava teoricamente muito bem, mas tinha uma coisa lá que não me deixava feliz. E eu não sabia o que era. Era uma inquietude. Aí, por uma questão pessoal, eu vim aqui em Brasília. Vim conhecer Brasília. Eu não conhecia ninguém em Brasília. Isso ainda durante o seu mestrado? Já estava na época de defesa. O ano foi 2013, exatos 20 anos.
Aí eu vim conhecer Brasília, mas não conhecia absolutamente ninguém. Não conhecia o Edson Agatti. Não conhecia nada, ninguém. Era criança. Hoje eu conheço. Era criança. Eu tava lá com meus 28 anos. Que ano que é mesmo? 2003. 2003. Tá. Aí resolvi... O Edson não era uma criança, viu, pessoal? Não era. Não, eu já tava grandinho, mocinho. Já tem uns 15 anos. Não, eu já tava moço. Aí eu resolvi que eu ia morar aqui. Ué? Eu cheguei na Esplanada, olhei aquele negócio. A gente é movido pelas paixões, né? Então eu me apaixonei por aquilo. Pensei, eu vou morar aqui. Esse é meu lugar no mundo. Já existia internet. Aí peguei. Na época pesquisei as faculdades. O que eu sabia fazer? Eu sabia trabalhar em faculdade, sabia dar aula. Eu era professor mesmo, né? E coordenar ali, porque eu desde menino, desde os 17 anos, estava dentro coordenando as coisas, né? Era office boy, mas eu estava sacando. A Carmen me ensinava, todo mundo me ensinava. E eu aprendia. Aí eu vou mandar meu currículo para Brasília, para as faculdades de Brasília, ver o que tá. Aí um dia, 2 me ligaram. 2. E eu ganhava X no Rio Grande do Sul, era 4 vezes mais do que eu ganhava Aqui em Brasília. em Brasília. As Olha duas, somando as duas. Somando as duas. 4 vezes mais. Mais. Aí, em uma semana, eu não pensei em tomar decisão, porque eu já sabia que eu queria morar aqui. Você tomou. Eu tomei a decisão, avisei meu amigão lá, meu sócio do escritório, tô indo embora. Isso você ainda tinha o escritório de advocacia? Tinha. Você era professor Eu e trabalhava advogado, no né? escritório de um amigo meu, que é meu grande amigo até hoje, né? Meu grande amigo, o cara que me deu uma baita mão. Parceirão. Rock Hermes, um abraço, Rock. Aí, almocei com ele, jantei com ele semana passada lá em São Gabriel. Tava frio, 1 grau. Ah, você tava em São Gabriel semana passada? Semana passada Pô, tava. que legal. Eu vou, a minha mãe Esse mora podcast lá, veio numa excelente hora, então. a minha companheira de lá, enfim, tudo, né? Voltando, né? Então, cheguei, avisei, eu tô indo embora. Aí, lá na universidade, eu pedi a licença. E o pessoal ficou meio triste lá no Alegrete que eu dava aula, porque, Brasília, não conhece ninguém. Não, vou ter que ir, né? Meti a cara, comecei. Tô aqui, aí nessa caminhada de 20 anos para cá. Eu nunca parei de dar aula. Hoje eu dou aula no mestrado. Né? Nesse meio tempo eu fiz doutorado, tô fazendo o pós-doc. E sempre fiquei em sala de aula. Trabalhei durante 10 anos num grande grupo educacional local aqui, que foi meu grande aprendizado, né? Do ponto de vista de entender a educação não só como um sonho, mas como um negócio. Porque esse é o ponto de equilíbrio, né? Tu tem que dar resultado, o negócio tem que dar resultado. O que significa operador. isso, Márcio? Como que a educação pode ser vista como um negócio, né? Porque, às vezes, para algumas pessoas pode soar esquisito, né? Você pensar se a educação é uma coisa tão nobre, mas, ao mesmo tempo, é um negócio. A gente precisa tratar ele como negócio. Como que você enxerga isso? E é mais delicado ainda pra gente que sonha com a educação, que trabalha com a educação, que se alimenta com a educação. Vamos lá. Acho que essa é a tua pergunta de $1 milhão, Edson, porque não tem uma resposta objetiva, né? O país hoje tem 12% da população entre 18 e 30 anos no ensino superior. A Argentina, por exemplo, tem 30%. O país precisa dar acesso. A educação da Colômbia é melhor do que a nossa. Não é uma crítica à Colômbia. Mas A Colômbia tá na frente. repete esses números aí, por gentileza. O Brasil hoje tem... Qual que é o percentual da população que está hoje nas 12% faculdades e da universidades? população de 18 a 30 anos está no ensino superior. 12%. 12% de 18 a 30. Hoje, Ok. matriculado no ensino superior. Só para a gente poder comparar aqui com a Argentina, que é um país que está 30. passando por uma grande crise econômica, hein, pessoal? A 30. Argentina é quanto? 30%. É mais do que o dobro, pessoal. 30% na Argentina. Você está falando que na Colômbia O nível educacional é melhor que no é país. melhor do que no E Brasil. o país avançou muito nos últimos anos com acesso à educação. Pública e O privada. Brasil, né, avançou? O Brasil avançou. Era 10 vezes pior que isso. Então vamos lá. Se a gente voltar aqui 20 anos no tempo, era 10 vezes pior que isso. Então o Brasil está em avanço. Deu uma parada nesses últimos 4 anos, agora parece que vai retomar. Tudo indica que sim, né? Então vamos chegar nesse ponto. Então o Edson está falando a gente do desafio de entender o negócio. Como é que a gente leva a educação para um país do tamanho de um continente em que tem tanta
pouca gente na educação e como é que a gente leva a educação de qualidade. Empreendedorismo e política pública. Como é que o empreendedor lida com um país pobre para pagar mensalidade? Tem que ter resultado. E aí o ponto de atenção, né? Eu tenho que, aí vem um pouco dos meus outros passos na carreira. Eu fui muito pro lado sindical da mantenedora e pro lado político da educação. Hoje eu estou no Conselho de Educação, como presidente da Câmara de Educação Superior. O que é isso? Você pode explicar bem rapidinho só para as pessoas que estão acompanhando entender? Eu estou lá no sindicato também, junto com o Edson. O sindicato é o organismo que agrega as instituições privadas de ensino. Uhum. Que trabalha as questões políticas que envolvem as instituições. E o Conselho, ele é um órgão consultivo do Distrito Federal com relação às políticas de educação superior. Quando você fala nas consultiva, universidades públicas. o governo consulta vocês? Consulta. O Conselho ele é público, por pessoas da sociedade, composto por pessoas do Estado e da sociedade civil, e ele é um órgão consultivo e deliberativo sobre as políticas educacionais. No caso, o Conselho, que eu sou presidente da Câmara, ele é o do Distrito Federal. Então, de novo, para chegar na complexidade da resposta do Edson, a gente tem que entender a questão política envolvida, a política pública federal também envolvida, e a necessidade de expansão da educação. Então, eu sou um profissional apaixonado por uma política no Brasil chamada ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. No meu juízo, a política pública mais democratizante da história desse país em todas as áreas. Esse é o meu juízo. Por quê? Ele deu a chance para milhões, são milhões de, entre aspas, márcios, de meninos da periferia que não tinham condição de pagar a faculdade, ter acesso à educação superior, mediante compensação em crédito tributário das empresas com o governo. E para o Estado custa muito mais barato, Que a universidade N pública. vezes mais barato do que o custo de uma universidade pública. Do que construir, manter, pagar professor e tudo mais. Exatamente. Quando você traz o ProUni, até para quem está acompanhando aqui entender, você não trouxe o FIES. Não, o que FIES talvez seja é até um outro passo. É até um pouco mais popular. Não, o FIES ele não tem compensação. O FIES é financiamento, Ok. com juros subsidiado. Também política pública pelo subsídio do juro. Mas o aluno tem que pagar. O ProUni não. O ProUni é compensação, tu não precisa pagar nada e isso muda a vida. A faculdade dá uma bolsa e não paga tributo. Resumo da história ela é isso. compensa o valor da bolsa. Essa pelo compensação é com a própria faculdade ou universidade? Isso, exatamente. Então vamos lá, a gente está falando de equilíbrio. Aqui, a pergunta do Edson de $1 milhão, ela é de uma complexidade tremenda, né? Como é que a gente fala de negócio? Educação também é um negócio. Se o Estado não consegue atingir toda a população brasileira que precisa avançar nesses números, ele tem que incentivar a iniciativa privada. A iniciativa privada, ela visa o lucro, porque esse é o negócio dela, é fazer bem feito e ter o lucro por aquela operação. E precisa de política pública para tudo isso. Não só precisa de uma população ativamente, com renda ativa, para atingir esse objetivo. E como é que você trabalha todos esses campos em conjunto? Como é que você busca todo esse equilíbrio em conjunto? Então, enxergar esse processo, que é um processo de equilíbrio entre interesse público, entre política pública, entre necessidade de um país, entre crescimento de um país, entre população carente, entre desigualdade social, é o nosso grande desafio como educadores. Ok? Porque, vamos lá, o Edson está com uma grande proposta. Eu quero que o menino de Águas Lindas de Goiás tenha condição de estudar com o Edson e estudar nos Estados Unidos. Como é que eu vou conseguir isso? O Estado tem condição de oferecer isso. Não só na universidade pública, mas também na privada. E o papel da privada é imenso. Só que ela tem que pagar imposto, ela tem que pagar funcionário, ela tem que pagar aluguel, ela tem que pagar sistema operacional. Enfim, tem todas as obrigações que as empresas estão. Então a gente não pode ser ingênuo de dizer que a educação não é um negócio. É um negócio com o maior virtuoso. É um negócio de virtude. Sim. Vamos lá. Há 20 anos, vou dar um exemplo aqui de uma instituição aqui de Brasília. O doutor Aparecido, há mais de 20 anos, abriu uma faculdade de medicina no Gama. Olha só. Quantas vidas esse homem salvou? Sim. Ah, mas é empresário? Sim. Tem que ganhar com isso. Quantas vidas ele salvou? Eu trabalho nos últimos anos, né? E uma das características minhas, até eu brincava, que agora mudou porque o mercado mudou, era expansão. Falava do Márcio aqui em Brasília, a pessoa, expansão.
vamos abrir, vamos para a luta, vamos abrir unidade, vamos abrir campus, vamos abrir faculdade. Numa experiência educacional, nós abrimos uma faculdade no interior do Pará, lá onde não tinha faculdade nenhuma. Primeira de uma região de 300 mil habitantes, que só chega de avião. É pequenininha, vai demorar para dar resultado? Ok. E isso é o risco do negócio. Vai dar muito lucro para o empreendedor? Vai, um dia, porque esse é o risco do negócio. Mas o bem que aquelas pessoas estão recebendo, isso vale por uma vida. E esse é o propósito de vida. Eu imagino que o maior desafio de um ser humano é entender o seu propósito no mundo. Por que eu estou nesse mundo? Qual é a minha função nesse mundo? Quando eu entendi o meu propósito no mundo, a minha vida se transformou. Porque os meus problemas ficaram menores. O meu propósito nessa vida é ajudar as pessoas a terem acesso à educação. Em qualquer nível de educação. Então, se eu posso ajudar as pessoas a ter acesso à educação, eu estou feliz. O resto é pequeno diante disso. Uma curiosidade, nesse assunto, só um parênteses, né? Nesse assunto da universidade e o lucro, e da educação como negócio, eu vi um tempo atrás, eu comparei, né? O orçamento da USP, que é a maior universidade do Brasil, versus a receita operacional da Kroton. A Kroton era o maior grupo educacional da época, tinha, sei lá, mais de 1 milhão de alunos, e a USP tem alguns milhares ali em São Paulo, né? O orçamento da USP era do mesmo tamanho da receita da Kroton. Então você imagina a eficiência operacional que existe dentro de um grupo educacional como esse, que consegue atingir gente de tudo quanto é lugar do país. Estão trazendo lucro para os acionistas e não tem problema, porque eles estão fazendo de forma honesta, forma que traz benefício, traz educação para múltiplas pessoas, e não tem problema lucrar com isso, né? Eu vejo dessa forma. Então, educação tem que ser um negócio, sim, e tem que ser explorado como negócio e trazer educação de qualidade e preço acessível para as pessoas, né? E o Márcio tem sido um gigante disso também, né? Que tem trazido negócios para muita gente aí no setor de educação. Perfeito. Obrigado pelo teu exemplo, né, Edson? Mas é esse ponto de equilíbrio, né? É errado ter lucro? Não, muito pelo contrário. Nós somos um país capitalista, livre iniciativa. Está aqui para isso, para fazer a roda girar. E o lucro faz a economia girar. O ponto de equilíbrio é como é que eu tenho lucro e dou qualidade, dou acesso. É esse. Só que esse ponto de equilíbrio a gente faz lá dentro da casa, dentro de casa. A gente faz com qualidade. Tem problema no caminho? Tem. Toda organização tem problema. Ainda mais exemplos como organizações muito grandes, né? Sim. Tem mais problema. Tudo é proporcional. Mas ali a gente faz a coisa acontecer e o país ser melhor. Pena que a gente não está na velocidade que precisa, tá? Márcio, vamos falar de um pouco de gestão? Vamos. Conta pra gente qual foi o maior desafio que você teve que vencer na sua carreira como gestor de educação. Meu Deus, que pergunta difícil. Porque é uma batalha... São muitos, né? É uma batalha... O meu maior desafio se chamou pandemia. Pandemia. Foi pior do que a crise do FIES? Foi muito pior. Foi porque ela veio junto, né? Porque a gente veio uma sequência de crises. Sim. A pandemia foi eu vou dizer a última porque ela foi a atual, né? A gente veio numa crise de 2008 do FIES. A gente tem também uma crise política. 2008 ou 2015? Desculpa. 2015. 2015. Eu tô com 2008 na cabeça. 2015 do FIES. A gente tem uma crise política aí muito complexa no país, que ainda existe. E uma crise também, do ponto de vista de gestão, que são os EADs, que a gente sabe, né, que impactam dentro das operações, especialmente as operações menores. Isso pode ser objeto de um outro podcast, tá? Só falar só disso. Mas a pandemia chegou e a gente tinha que funcionar. Na época, eu com 14 instituições na mão, Como é que cada uma de um jeito diferente. E da noite pro dia virar a chave e migrar pro EAD. E a gente não sabia o que ia acontecer. A gente não sabia o que ia acontecer no mundo. Não tô falando de instituição. Conta como é que foi, Márcio, porque foi muito impactante aquele momento que a gente passou. Agora a gente não fala mais disso, né? Mas foi muito assustador, né? A gente tava lá, era março de 2020, quando aconteceu o negócio. E aí tinha um vírus chinês acontecendo lá, de repente o negócio foi pra Itália, a gente começou a ficar assustado, passou pelo Irã, de repente, no dia seguinte o Ibanez estava fechando Brasília.
Como é que foi essa... Onde você estava? Como é que foi as discussões na faculdade? Como é que foi aquilo lá? Naquele momento, vamos lá, eu tinha assumido um grupo educacional, há pouco tempo, com 14 instituições espalhadas em 7 estados da federação, cada um com uma característica, com uma marca distinta. Você tinha acabado de assumir? Acabado de assumir, 2 meses. Era justamente para trabalhar em rede. Tava só entendendo... Planejamento de estratégia, tá começando a entender, bom, agora vamos começar a fazer o negócio aqui. Era um grupo com faculdades, com instituições isoladas, 7 estados da federação, lá com seus mais de 20 mil alunos, de Minas Gerais até o Maranhão, espalhado aqui por esse interiorzão, com mais de seus 20 mil alunos, com realidades distintas, com marcas distintas, com culturas organizacionais distintas, porque eram faculdades de diversos donos, tendo que trabalhar em rede. Isso presencial, a grande maioria. A grande maioria presencial. E com uma cultura da presencialidade que é muito viva até hoje, né? Sim. E aí, como tu diz, né? Pô, tem um vírus na China, a gente viu aquilo em janeiro. Pô, o que é isso, né? Aí dali um pouquinho a Itália tá fechando. É desse jeito mesmo que tu falou, a Itália tá fechando. Daqui um pouquinho começa a notícia no Brasil, e lá no sindicato o pessoal conversando com os outros, né? O que vocês estão fazendo? Estão pensando no vírus? E ninguém tá... Era um assunto meio corriqueiro, assim, né? Ninguém tá muito preocupado ainda. Não, né? é porque O brasileiro é muito otimista. Não vai chegar aqui, não. Não, eu pensava, tinha muita teoria maluca sobre isso, né? E a gente que é pesquisador, é cientista, a gente não vai nessa conversa. Pô, o que a ciência está dizendo? Nós somos pesquisadores, nossa essência é de professor, de pesquisador. O que a ciência está... Aí eu vou te dizer que eu levei esse mesmo susto. Dali um pouquinho e Banias fecha tudo. Uhum. E não foi o primeiro estado do Brasil a fechar. Foi um susto mesmo. Foi. Aí sim, ó, acendeu a lanterna. E que negócio é esse, né? Aí eu, por exemplo, eu fui estudar. Mas não fui estudar gestão. Eu fui estudar o que era o vírus. Estudar epidemia. Epidemia. Epidemiologia, né? Todo mundo virou epidemiologista amador, né? Exatamente. Esse negócio é muito grave. O negócio é muito grave. E aí os desafios da gestão. O desafio número 1 é estar preparado, com a equipe preparada para mudar a chave. Todo mundo mudou a chave em uma semana do presencial para o remoto. É lidar com aquilo que a gente não conhece. Então, a gente não sabia nem se está vivo daqui a um tempo. Ninguém de nós sabia. A gente tem aí fé e esperança, sabia que vai passar. Quanto tempo vai demorar isso? Aí alguém falava em quarentena, 40 dias, na ingenuidade de muitos. Eu digo, não, isso aqui não tem. Na época eu comecei a me assustar quando o Trump falou, estamos fechando todos os voos da Europa para os Estados Unidos. Caramba, aí acabou o mundo, né? Não tem voo saindo para os Estados Unidos, para a Europa, nos maiores países, o maior centro econômico do mundo aqui tá fechando. Continue, Márcio, só para... Não, é exatamente isso, acabou. Era isso, mas a sensação que a gente tinha... E a gente tava aqui, pô, e agora? Como é que a gente faz? Eu pegava meu carro de noite, andava nas ruas, eu me sentia lá o Will Smith, eu sou a lenda, porque só tinha eu na rua, porque eu saí de noite pra andar, porque nem podia. Pô, que negócio é esse, né? Que negócio, e como é que tu faz isso dentro de casa? E aí é gestão mesmo, né? É juntar a equipe, trabalhar, convencer as pessoas que aquilo era provisório, embora a gente não soubesse, né? Quanto tempo vai demorar isso? A gente também ninguém pode ser amador a ponto de ter futurologia. Mas funcionou. Isso foi incrível. A gente conseguiu funcionar. E o principal, a gente rompeu um paradigma. Porque era o paradigma que não dava certo. Porque tinha um paradigma na educação que a distância era frágil. Ele tem fragilidades como qualquer modelo educacional, mas ele funciona. E para quem tem a disciplina, ele funciona mais ainda. E para quem já nasceu conectado, ele funciona muito mais ainda. Então, houve esse grande rompimento de paradigma na educação, de mostrar que a educação à distância ela funciona, né? Cursos tradicionais, né? Como na minha formação, ainda até hoje tem uma disputa, direito não pode ser EAD, não pode porque não tem nada mais EAD do que uma graduação em direito. Perfeito. No meu juízo, né? Sim. Né? Eu não tenho o poder de chegar lá do ministro, mas se eu tivesse, eu autorizava. Ok. Mas isso pode ser ruim para o negócio. A gente não está falando nesse momento disso, né? Cada um olha sob uma ótica. Então, nesse momento, eu não estou falando do negócio, estou falando da formação como educador. Então, um grande ponto na educação dá para fazer bem. Nós tivemos ali 1 ano e meio, e para muitos quase 2 anos, mostrando isso, né? E deu para aprender muita coisa nesse caminho. E a humanidade precisa ficar melhor com tudo o que aconteceu, né? Tem um outro assunto com outro podcast, que dá pra gente discutir muito se a humanidade melhorou ou não depois disso.
A gente Sim, falava sim, antes, sim, Edson, sim. lembra? Teve uma aceleração, pelo menos a adoção, né? Como eu gosto de pensar. A tecnologia não avançou, mas a gente aprendeu a usar a tecnologia de uma forma que a gente não sabia antes. E já existia a E tecnologia. já existia. Tava ali prontinha. Já existia. Ninguém sabia. Eu não sabia o que era Zoom antes. Hoje em Não dia é uma usava. ferramenta de trabalho de todo mundo. Sim. Não, e facilitou a vida, né? De todo mundo, né? Sim. Na época eu lembro que eu vivia correndo para um lado para o outro, viajando, pegando avião para visitar a universidade. Depois eu vi que dá para conduzir isso literalmente dentro de casa, não precisa nem estar no escritório. É. Porque o processo decisório ele não precisa. Claro que a presencialidade ela é importante, sim, para determinados pontos, para outros nem tanto. Uma analogia que eu gosto de fazer é que você já passou por implantação de sistema, né, Márcio? Muitas o negócio vezes. é complicado, porque uma coisa é você ter o sistema, outra coisa é você conseguir implantar o sistema e as pessoas usarem ele de uma forma eficiente, né? A pandemia foi como se fosse uma mega implantação de sistema para o mundo todo, para todo mundo aprender a fazer o ensino online, né? Então, foi momentos incríveis que a gente viveu ali. E só um detalhe também que veio em mente quando você estava falando, Márcio. Todas as faculdades particulares que eram um negócio se viraram nos 30 para fazer o EAD acontecer na pandemia. Porque se não fizesse aquilo, fechava as portas. Né? Isso não aconteceu nas faculdades públicas, né? Então, mais um mérito aí para a educação como um negócio também. Né? Sim, foi muito bom. Mais uma vez ter um exemplo, né? Porque as instituições privadas mostraram que dava para fazer rápido e fazer bem feito. Infelizmente, a burocracia no serviço público ela não teve a mesma velocidade das instituições privadas. Então, é um exemplo do papel da educação privada para o país. Hoje, 80% das matrículas no Brasil são nossas. Olha aí. Vamos falar um pouquinho da GATTEC? A GATTEC, nosso patrocinador, bem lembrado, Léo. Então, vamos botar o logo da GATTEC aqui, Chegou nosso horário patrocinador. Aqui, Márcio. A GATTEC trazendo soluções de LMS e diversas tecnologias diferenciadas, né? Agora, no gancho da pandemia, que todo mundo está precisando fazer a sua... trazer mais tecnologia, né, para o seu... A GATTEC, com certeza, é o parceiro aí que vai te ajudar a fazer tudo quanto é solução para os seus sistemas educacionais. Márcio, conta pra gente um pouco sobre os desafios de usar a tecnologia no dia a dia. A gente já falou um pouco de implantação do sistema, mas qual que é a importância da tecnologia no meio educacional? A importância eu não sei usar a palavra certa aqui, né? Mas ela é fundamental. Sem tecnologia não funciona mais, né? Como é que funcionou um dia? Não sei como funcionou um dia. Boa pergunta. Hoje eu sou refém do meu celular. Refém no sentido positivo, né? Porque o nível de informação ali com os filtros que eu tenho me alimenta a alma, né? É muita informação. Né? E a gente qualifica ali a busca e a informação ela é qualificada. E aí entra a nossa formação, de novo, como estudante, como pesquisador, para ter senso crítico, né? O que é fake, o que é verdade, o que tem sentido, o que é ciência, o que é só uma informação, o que é uma notícia de verdade. Aí é a escola que faz, né? E a nossa dedicação. Mas o processo de tecnologia, felizmente é irreversível. E para quem quer fazer matrícula, né? Os cursos de tecnologia, eles têm segundo texto que eu li ontem, na Exame, mais de 2,5 milhões de vagas no Brasil não ocupadas hoje e um potencial aí de mais de 5 milhões em 5 anos de vagas não ocupadas porque... Emprego. Olha aí, hein, pessoal. Emprego remoto. Tu pode estar atendendo... Eu tenho um amigo, Bobrov, meu amigo. Dei um abraço para ele. Bobrov atende hoje uma instituição americana. Ele trabalha aqui, ele é diretor de TI de uma instituição americana. Trabalha aqui em Águas Claras. Espetacular. Essa é a história do Igor também da GATTEC. Você conhece o Igor, né? Claro. Quando eu vi, eu já imaginei. Só não quis falar aqui, mas isso aqui tem cara de Igor. O Igor tá aí com umas soluções e é sempre bom ter também alguém que entende de educação para prestar serviço na tecnologia, que faz toda a diferença, né, Márcio? Toda. Para a educação, precisa entender de educação. Porque não é só um sistema, é muito mais um sistema. É um sistema que alimenta pessoas... que conduz sonhos e que transforma vidas. Então, é um desafio imenso, né? E ajuda nesse processo, né? Eu frisei aqui durante a fala, né? Como ser humano, acho que o maior desafio de cada um de nós é saber o meu papel no mundo. O que eu estou fazendo? Eu nasci agora, né? Nasci e vou morrer. Pô, não, qual é o meu papel aqui? Quando eu entendi o meu papel, minha vida mudou.
todos os problemas que todos nós temos ficam menores, porque eu sei meu papel aqui. Eu sei que não tem uma linha de chegada, que o que importa é a caminhada. O que eu faço a cada dia? É estar aqui com vocês hoje. Eu me desdobrei em 1000 quando o Andrew me mandou mensagem semana passada para conseguir, porque eu sabia que isso aqui ia ser bacana, ia ser legal. Então, qual é o meu papel? E aí, vamos lá, até o papel da gente com a tecnologia fica mais simples, né? Seja qual for os nossos papéis, a gente precisa disso para ajudar nesse exercício de fazer o mundo girar. Especialmente o mundo da educação, especialmente o mundo dos negócios e o mundo de fazer pessoas melhores. Incrível. Que isso nos faz bem. Muito bom. Temos tempo para mais uma pergunta, Léo? Como é que a gente tá? A gente estourou já. Estourou já? Estouramos. Só pedir uma dica, então. Uma dica aí pro pessoal que tá em casa, mas se eles quiserem... o pessoal que tá se inspirando na nossa história aqui para crescer de carreira, em brevemente, o que você passa de recado para as pessoas? Não tem receita de sucesso, né? Mas mete a cara. Vai lá e faz. Te inscreve. Faz a matrícula. Entra. Depois tu resolve. Olha o poder da fala de uma mãe, cara. É caminhando que se faz o caminho. Sua mãe isso. tá viva. Graças a Deus. Como é o nome dela? Dona Elaine tá aqui em Brasília hoje. Dona Elaine, obrigado. A gente precisa agradecer a ela, porque olha, você tá repetindo a fala da tua mãe aqui. Sim. E a gente vê o poder disso, porque as instituições com papel sério em relação à educação, mas como é que aquilo que vem de casa tem um valor tão importante. Na hora que você pede a dica, ele dá a dica da mãe. Olha que legal. Porque isso se tornou a tua fala. A minha fala. É a tua vida. Eu saí Espetacular. Eu saí de menino carente lá, que tinha bolsa de estudo carente, para presidente de mantenedora de grupo educacional nacional. Então... A gente tá com um participante aqui, Andrei, até chará do Andrei aqui, o Andrei Santos, ele mandou aqui, ó. Dona Elaine formou um gigante. Olha só, obrigado. Mãe. Vou passar o link pra mãe, que você correndo de casa, não passei. Muito eu bom. orgulho da mãe. Na minha mãe é fora da curva. História inspiradora. Muito bom. Vamos em frente, né? Já tem muita coisa pra falar, mas o tempo esgotou a pena. Mas é isso, mete a cara, vai em frente. Enfrenta, não tem vergonha, não tem medo. O que tu pode receber? Não, e aí, não, tu já tem. Simplesmente fazer, né? Faz, vai indo. Vai conhecendo gente. E uma história também que é principal, né? Porque tu vai indo e deixando amigo no caminho. A história de todas as pessoas que realizaram grandes coisas tem isso, tem fazer, a ação. Vou pra frente. O que vai dar disso eu vejo depois. Mas o importante é fazer o primeiro passo, em frente. Muito bom. Espetacular. Edson, antes de pedir os contatos aqui do nosso convidado, para um bate-papo espetacular, quer deixar os contatos aqui da Hike novamente? Então, vamos lá, Hike College, para quem estiver interessado no ensino internacional, que quer um ensino diferenciado para crescer de carreira, para morar nos Estados Unidos. Vai seguindo a gente nas redes sociais, em breve teremos um monte de informações novas. @Hike College. Então, no Instagram, HAYEKCOLLEGE. Ou só procura o nosso nome no Google que você vai achar nosso site também. Muito bom. Márcio, espetacular, super inspirador. A gente ficou dó mesmo em relação ao tempo, mas parabéns pela tua jornada. Palavras finais? Agradecer a vocês, né, pela oportunidade de estar aqui. Espero voltar em outros momentos para a gente falar mais um pouquinho. Gostei da possibilidade disso, né? É isso que nos alimenta, né? A possibilidade de irradiar ações positivas pela educação. E para quem está nos ouvindo, né, ou vai nos ouvir ali no YouTube em outro momento, não desiste, né? Esse pessoal todo aí que foi inspirado aqui pela tua história, se alguém quiser entrar em contato com você, você quer deixar algum contato? @Márcio Pereira Dias lá no Instagram, ou Márcio Pereira Dias. Quem tá acompanhando pela rádio aí, pessoal, lá no Instagram, @Márcio Pereira Dias, tudo junto, hein, pessoal? Isso, e no LinkedIn, Márcio Pereira Dias, tá? Tô lá. Manda mensagem que eu respondo. Dias conhece, né? Conhece. Isso. Maravilha. Tranquilo, Edson? Excelente. Então, obrigado para vocês, a todos. Márcio, obrigado, Edson. Bem-vindo de volta. Obrigado, Léo. Pessoal, a gente vai para um rápido break. Falamos muita coisa sobre educação aqui, mas olha, uma inspiração para toda uma vida. Você está levando aqui pela história do Márcio. A gente vai para um break, a gente vai voltar daqui a pouquinho falando sobre inteligência emocional. Será que você tem inteligência emocional? Ou será que ainda não? A gente vai pegar as dicas aqui para que a gente possa saber. Será que eu estou no ponto ou será que eu estou precisando desenvolver algumas coisas a mais? Obrigado, Márcio. Obrigado, Edson. Valeu, pessoal. Valeu demais.
Você que está nos acompanhando, conheça os nossos canais do YouTube e acompanhe toda a nossa programação ao vivo. Conheça nossos convidados e tudo o que acontece em nossos bastidores. Além de deixar sua opinião, você participa de forma ativa do nosso programa, deixando sua pergunta. Entre agora em nossos canais do YouTube, confira www.youtube.com/Doses Milionárias ou www.youtube.com/Leonardo Neiva Rabelo. Entre agora mesmo e confira. São 2 canais para você acompanhar agora, ao vivo, e aproveitar qualquer programa que você perdeu, pois estará tudo gravado para você. Doses Milionárias. Te vejo lá. Você que está nos acompanhando, conheça os nossos canais do YouTube e acompanhe toda a nossa programação ao vivo. Conheça nossos convidados e tudo o que acontece em nossos bastidores. Além de deixar sua opinião, você participa de forma ativa do nosso programa, deixando sua pergunta. Entre agora em nossos canais do YouTube, confira www.youtube.com/Doses Milionárias ou www.youtube.com/Leonardo Neiva Rabelo. Entre agora mesmo e confira. São 2 canais para você acompanhar agora, ao vivo, e aproveitar qualquer programa que você perdeu, pois estará tudo gravado para você. Doses Milionárias. Te vejo lá. Você que está nos acompanhando, conheça os nossos canais do YouTube e acompanhe toda a nossa programação ao vivo. Conheça nossos convidados e tudo o que acontece em nossos bastidores. Além de deixar sua opinião, você participa de forma ativa do nosso programa, deixando sua pergunta. Entre agora em nossos canais do YouTube, confira www.youtube.com/Doses Milionárias ou www.youtube.com/Leonardo Neiva Rabelo. Entre agora mesmo e confira. São 2 canais para você acompanhar agora, ao vivo, e aproveitar qualquer programa que você perdeu, pois estará tudo gravado para você. Doses Milionárias. Te vejo lá. Você que está nos acompanhando, conheça os nossos canais do YouTube e acompanhe toda a nossa programação ao vivo. Conheça nossos convidados e tudo o que acontece em nossos bastidores. Além de deixar sua opinião, você participa de forma ativa do nosso programa, deixando sua pergunta. Entre agora em nossos canais do YouTube, confira www.youtube.com/Doses Milionárias ou www.youtube.com/Leonardo Neiva Rabelo. Entre agora mesmo e confira. São 2 canais para você acompanhar agora, ao vivo, e aproveitar qualquer programa que você perdeu, pois estará tudo gravado para você. Doses Milionárias. Te vejo lá. Você que está nos acompanhando, conheça os nossos canais do YouTube e acompanhe toda a nossa programação ao vivo. Conheça nossos convidados e tudo o que acontece em nossos bastidores. Além de deixar sua opinião, você participa de forma ativa do nosso programa, deixando sua pergunta. Entre agora em nossos canais do YouTube, confira www.youtube.com/Doses Milionárias ou www.youtube.com/Leonardo Neiva Rabelo. Entre agora mesmo e confira. São 2 canais para você acompanhar agora, ao vivo, e aproveitar qualquer programa que você perdeu, pois estará tudo gravado para você. Doses Milionárias. Te vejo. Inteligência emocional é uma das palavras da moda. E aí, das palavras são 2 palavras, né? Mas são 3 palavras. Não, 2. Inteligência emocional. Como é que tá a tua inteligência emocional? Será que você tem inteligência emocional? Ou será que não? Tem gente ouvindo aí falando, eu tenho. Tem gente falando, eu acho que não. Vamos descobrir se a gente tem ou não? Senhoras e senhores, ela que é especialista em inteligência emocional e especialista também em comportamento humano, recebendo aqui minha amiga, que estava com o pezinho na praia até anteontem,
Theo Corso, seja muito bem-vinda. Ei, Theo! Prazer estar aqui, muito obrigada. Que delícia retornar, né? Que delícia. Como é que foi colocar os pés na areia da praia? Ai, bom demais. Muita inteligência emocional ou não precisa, ou você precisa de inteligência emocional para voltar para Brasília, né, Theo? É verdade, para voltar para Brasília precisa de muita inteligência emocional. Mas foi muito bom, né? Férias sempre é férias, né? Aproveitou os filhotes, aproveitamos maridão. os filhotes humanos, os filhotes caninos. Mas como assim? Levou eles? Sim, É mesmo? Você tem quantos? tenho 2. Nossa! A Belinha Ah, e o Ice. meu Deus, que raça que eles são? São o Lulu da Pomerânia, né? É o Spitz alemão. Uhum. Bem pequenininhos, fofos, se divertiram muito, mergulharam no mar, correram, foi maravilhoso. Que bacana. Próxima encarnação, Deus pode me mandar com o pet da Theo que topo. Eu não é Y. Ai, hoje Mas que não seja um peixinho, né? Quer ser um dog, né? E eu nem falei com o pessoal aqui, né? O Gabriel, o Y, a Carol com K. Muito obrigada, gente. Boa tarde aí pra vocês. Você vê que tem uma galera aqui, né? É. Muito bom. Ô, Theo, quer dizer então que a gente precisa entender essa questão de inteligência emocional. Será que eu tenho ou será que eu não tenho? Antes da gente falar se eu tenho ou não tenho, você pode falar, por gentileza, pra gente por que é importante desenvolver, desenvolver que fala, essa inteligência emocional? Eu acho que assim, a principal importância de você desenvolver a sua inteligência emocional é principalmente o poder que você tem de se relacionar com você mesmo e com as outras pessoas. Então, assim, quando você consegue desenvolver inteligência emocional, e não precisa ser uma super inteligência, tipo assim, eu tenho que ser mega, não. É degrau a degrau mesmo. Todo dia vence um obstáculo, todo dia vence um degrau. Você consegue se relacionar melhor, principalmente com você mesmo. A sua culpa diminui. A culpa diminui. Você tá falando isso, as pessoas carregam muito a questão da culpa? Sim, Léo. Quando você começa a conversar eu trabalho com pessoas o tempo inteiro. E com sensações e sentimentos o tempo inteiro. E esse sentimento de culpa vem muito associado. Se você é mãe, você tem culpa porque você é mãe. Se você tem muito tempo com seu filho, você tem culpa porque você tem muito tempo com seu filho. Se você tem pouco tempo com seu filho, você tem culpa porque você tem pouco tempo com seu filho. Se você não é mãe, você é pai, você tem culpa porque você só vive trabalhando, você não vê seus filhos crescerem. Se você também não trabalha, você tem culpa porque você não trabalha. Então você não tá fazendo algo proativo para sua casa, produtivo para sua casa. Se você é filho, você tem culpa porque você não é um filho muito bom. Ou se você é filho maravilhoso, você tem culpa porque você poderia ser melhor. Então, o tempo inteiro a gente tá carregando a tal da culpa. Que coisa maluca! E isso é muito sério. Por isso que é tão importante nós nos entendermos, né? E termos realmente inteligência emocional. E o primeiro ponto que a gente precisa ver é realmente a questão do autoconhecimento. Teve algumas semanas atrás, a gente falou um pouco sobre esse primeiro tópico, né? Que era o tópico do autoconhecimento. Eu dei até um exemplo, que se a gente tivesse vindo para cá e alguém te fechasse no trânsito e aquilo ali refletiu quanto você tinha de autoconhecimento para controlar suas emoções ou não. Posso só fazer um parênteses aqui? Sim. Há mais ou menos 15 dias até eu trouxe um tema interessante, pessoal, né? Quando alguém te fecha no trânsito, o quanto que você traz isso pro teu pessoal, né? Uma pessoa que não te conhece, às vezes não te viu, de repente foi super sem querer, e você às vezes fica chateado, 30 minutos depois, 1 hora depois, você ainda tá falando sobre aquilo, chegou no teu ambiente de trabalho, você compartilha aquela tua dor, tua chateação, a tua irritabilidade, o quanto que de repente alguém que te fechou no trânsito, alguém que pisou no teu pé, ou alguém que não te cumprimentou na rua, isso te incomoda e você carrega isso durante todo o teu dia. O quanto que a palavra de um outro, ou a ação de uma outra pessoa tem poder para definir como é que você vai se sentir. Você falou muito, foi muito legal essa conversa nossa, hein, Theo? E isso fala do primeiro ponto de você saber se você tem inteligência emocional ou não. Porque o primeiro ponto é autoconhecimento. É a questão de conhecer a você mesmo. E tem muita gente que fala, não, eu me conheço, eu consigo fazer tal coisa, eu não consigo fazer tal coisa. Tem essa narrativa de autoconhecimento, mas quando a situação acontece, você começa a perceber que fala assim, sabe aquele sequestro emocional que nos acontece, que você acaba agindo de uma forma que você nunca imaginou que você ia agir,
Tem até uma série que fala disso, né? Uma série daquela garota, tem uma parte da série que... Esqueci o nome da série, mas assim... Ela tá na praia com o namorado e acontece um acontecimento. Ela olha pra uma pessoa e vai lá e acaba matando aquela pessoa na praia. Eu não sei se você já ouviu falar dessa série, só esqueci o nome. Já, tô vendo seu nome. Já assisti, inclusive. E aí... É lá na Netflix, hein, pessoal? Aquilo ali foi um sequestro emocional que ela teve. Ok. Por quê? Ou você tá de novo no trânsito e você já veio com um dia bem cheio e aí você sofre esse sequestro emocional com uma bobagem às vezes e isso faz com que você tenha atitudes que você fala, meu Deus, como que eu fiz isso? Quando a pessoa... Às vezes acontece, assim, por exemplo, a pessoa teve um problema no trabalho e aí quando chega em casa, sei lá, joga em cima das crianças ou joga no cônjuge... Isso também seria uma falta de desenvolver essa questão da inteligência emocional? Sim. Faz parte desse sequestro aí emocional. Na verdade, assim, nem sempre você vive esse sequestro emocional. Às vezes, o fato de você não ter o autoconhecimento, você acaba não conseguindo separar bem as coisas. Não consegue colocar cada coisa na sua caixinha. Ok. E aí, isso faz com que você confunda, traga problemas de casa para o trabalho, problemas do trabalho para casa, ou problemas do trabalho para o seu relacionamento com seus filhos, ou o contrário, um problema que você está tendo com seu filho, você leva para o seu trabalho. Enfim, então assim, primeiríssimo ponto realmente fala sobre o autoconhecimento. O segundo ponto para a gente saber ou não se a gente tem inteligência emocional, fala de conhecer as minhas emoções. Existe uma diferença entre emoção e sentimento. Muitas vezes a gente confunde isso. E emoção é aquilo que eu mostro. Então, se eu chego aqui, você me dá uma notícia e eu choro. Isso é emoção. Ou você me dá uma notícia e eu fico muito feliz. Isso é a emoção. A felicidade, o chorar. Eu falar uma palavra agressiva é uma emoção. Eu falar uma palavra bacana é uma emoção. Então, a emoção é o que eu demonstro. É interessante a gente entender isso, porque existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. A outra coisa é o sentimento. O que é o sentimento? O sentimento está relacionado com os valores que eu tenho. Então, assim, se você chega aqui, você me dá uma notícia, nossa, você acredita que esse final de semana eu fui levar meus filhos para passear e foi muito bacana, não sei o que, e eu fico muito feliz, é porque isso está falando com um valor meu. E esse valor que você está conversando, eu estou super feliz. Se eu não tenho esse valor aguçado, você vai falar e vai dizer, legal, Léo. Tá, bacana. Não vai falar muito comigo, então eu não tenho uma emoção. Eu fico sem emoção, tá. Então, assim, o segundo passo é você saber entender a sua emoção e o seu sentimento, porque o sentimento está muito ligado aos seus valores. E esse conhecimento, você entender isso, é bem bacana, porque quando a gente fala de valores, a gente tem a impressão que valores só são coisas positivas. É, verdade. Mas os nossos valores, eles podem ser nossos motivadores, fazer com que a gente avance, passe para um outro nível, realmente nos impulsione, mas ele também pode nos travar. Ele pode nos sabotar. Ele pode fazer com que a gente não avance. Por exemplo, se eu falar de espiritualidade, todo mundo vai dizer, nossa, que valor positivo, a pessoa espiritualizada, é bacana, né? Mas olha só como o valor de espiritualidade, ele pode ser um motivador ou ele pode ser um sabotador. Talvez, uma pessoa muito espiritualizada, talvez, ela fale assim, eu vou ficar aqui esperando porque Deus vai me dar. Deus vai me ajudar. Eu vou ficar aqui sentadinha aqui, sem fazer nada, porque vai cair do céu. Não cai. Não cai do céu. Então, olha como pode ser um sabotador. Outra coisa é eu ter oração, né? Fazer a minha oração, que é orar e entrar em ação. E isso ser um motivador. Então, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu oro, eu converso com Deus, eu tenho contato com Ele, enfim, cada um com suas crenças, enfim. Mas isso está me motivando a eu avançar e não está me sabotando, fazendo com que eu fique parada. Então, olha só como um valor que, teoricamente, você pensa valor é coisa só positiva, pode tanto te fazer avançar,
como pode te sabotar e fazer com que você se paralise. Tá dando para entender o que eu tô falando? Sim. Então, assim, o segundo ponto realmente é conhecer as suas emoções. É entender por que você ficou feliz ou por que você ficou triste. Porque estar só feliz, também você tem que ter o entendimento. Tá, esse processo é um processo de autoquestionamento? Na verdade, é um processo de autoconhecimento e autoquestionamento também. Porque, assim, quando acontece algo que você se pergunta, peraí, deixa eu parar aqui e entender essa emoção que eu tive aqui. Às vezes é um filme que você está assistindo e você se emociona. Meu filho fala muito sobre isso. Tá emocionada, hein? Emocionada é assim, você tá agindo sem entender por que você tá fazendo daquele jeito. Ele usa muito para esse lado. Ficou emocionada, hein? Então, assim, você falou na emoção e não parou para olhar o que você tá falando, o que você tá dizendo, como é que você tá agindo, porque você tá agindo na emoção. E ter inteligência emocional é exatamente isso, é você olhar para você e entender por que você está tomando aquela atitude. Vem muito associado a isso uma palavra que eu gosto muito de usar, que é intencionalidade. Quando você age na intencionalidade, você está agindo com inteligência emocional. Porque você está sendo intencional nas suas ações para que você obtenha aquele resultado. Isso não é manipulação, manipulação é outra coisa. Então, assim, eu gosto de falar sobre intencionalidade porque intencionalidade também, do jeito que valor é uma palavra que parece ser uma coisa positiva, intencionalidade é uma palavra que parece ser uma coisa negativa. Quando eu falo assim, eu estou fazendo isso com a intenção, parece que você não está sendo você mesmo, você não está sendo natural, mas você pode ser natural e ser intencional. Você pode ser natural e você pode atingir um objetivo que é sempre levar você mesmo ou outro para um próximo nível. Então, eu já falei a primeira coisa, né, que é conhecimento, autoconhecimento. A segunda coisa, que é conhecer as suas próprias emoções. E o terceiro ponto que traz da inteligência emocional, né, saber se você tem ou não inteligência emocional, é o ponto da automotivação. Nossa, mas motivação eu tenho que acordar de manhã gritando, falando bom dia! Não. Você é assim, Y? Não. Que precisa chegar e falar assim, nossa, vamos tomar um banho gelado. Apesar de fazer muito bem. Vamos tomar um banho gelado para me motivar. Tô fora. Não, isso é muito bom pro cabelo, pra pele. Mas eu tô fora. É maravilhoso. Não, eu não tô dizendo que... Tem problema? Não, tem problema nenhum. Obrigado, Não tem problema nenhum. Eu só gosto assim, porque quando eu lavo meu cabelo com água gelada, ele fica mais bonito. Porque quando eu lavo com água fica a dica para as mulheres aí com seus belas madeixas. Um banho gelado 6 horas da manhã. Não. Como é que é o preço da beleza? É o preço da beleza. Ou o Cristiano Ronaldo não entra lá na banheira de gelo dele? Ah, sim, mas é porque ali tem uma questão de... muscular, né? De recuperação, restauração muscular. das células musculares, né? Muito legal. Enfim. Mas muita gente utiliza a questão do banho, né? Às vezes ali existe uma intenção. É intencional para uma questão emocional. Ali é uma questão intencional. Então, assim, às vezes você tem a intencionalidade. Então, a gente tá falando de automotivação, né? Então, assim, às vezes você acredita que se motivar é acordar gritando, é ouvir uma música. Não, motivação não tem nada a ver com isso. Motivação é você acordar e entender qual é o seu objetivo. Qual é a sua intenção naquele dia. Você costuma dar nome à sua semana. Sim. E nome ao seu dia também, né? Eu já vi você falando sobre isso. Isso é automotivação. É você dar nome ao que você vai fazer. Então, por exemplo, se meu objetivo é, sei lá, no final da semana, ir num parque. E olha só que coisa boba. Meu final de semana é ir no parque. Minha ação seria essa no final de semana. Então, a minha intenção no final de semana é ir no parque. Se eu diariamente acordo com essa chave virada de que no final de semana eu vou no parque, provavelmente eu vou criar um ambiente com os meus filhos, provavelmente eu vou criar um ambiente na minha casa legal para isso. Então, eu me automotivo para fazer com que as coisas aconteçam. Isso são automotivações
espontâneas, assim, bem breves. Mas se eu falar de automotivações lá na frente, meu objetivo é passar no concurso público, por exemplo. Não é uma motivação rápida, né? Instantânea. Não é para o final de semana, mas é para daqui a, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E eu entendo que aquele objetivo ali é o objetivo que eu quero, eu preciso me automotivar. E como que eu me automotivo? Nas minhas primeiras horas do dia, eu já acordo com o objetivo de passar no concurso público. Então, as minhas ações naquele dia têm que ser direcionadas para aquilo. Com isso, vem a autorresponsabilidade, que é um ponto muito importante para a automotivação. Porque quando eu tenho autorresponsabilidade, pegando esse gancho do exemplo do concurso público, eu entendo assim, eu acordei, eu vou dormir mais 15 minutinhos. Quando eu penso, não, eu preciso levantar às 6h30, porque às 6h40 eu tenho que ter terminado de tomar café, ter feito minha higiene, já estar sentado 7 horas para estudar, eu estou vendo lá na frente. Então, eu tenho autorresponsabilidade com o meu resultado daqui a 1 ano, 6 meses, 2 anos, enfim, que seria o prazo que eu estabeleci. Então, a automotivação seria um terceiro pilar que eu acho que faz muito sentido para quem quer ter inteligência emocional. Falamos várias coisas aqui. A gente consegue pegar e só pontuar. Você começou com a questão do autoconhecimento. Então vamos lá, pessoal. Será que eu tenho inteligência emocional ou não? Alguns pontos para você, de repente, avaliar daquilo que na soma você vai entender se você tem ou não inteligência emocional. Começamos com autoconhecimento. Aí depois a gente vai para onde, Theo? Para conhecer as suas emoções. Primeira coisa é se conhecer. Por que eu tô sentindo o que eu tô sentindo? Exatamente. Por que eu tô sentindo o que eu tô sentindo? Por que eu me chateei com uma coisa tão boba? Por que eu fiquei tão feliz com uma coisa que ninguém ficaria? Porque quando eu chego em determinado lugar, eu fico incomodado. Exatamente. Começar a ficar mais atento Exatamente. ao que tá acontecendo aí dentro de você. Exatamente, é sobre isso. Ok. A terceira coisa seria a automotivação, que é a questão da autorresponsabilidade. Então, autoconhecimento, conhecer suas emoções, entender a diferença entre emoções e sentimentos, isso é uma coisa importantíssima. E a terceira coisa seria realmente ter automotivação e autorresponsabilidade. Theo, resgatando o início da nossa conversa, eu fazendo essa soma aqui e somando esses 3 fatores. Autoconhecimento, autoconhecimento... Conhecer suas emoções. Conhecer minhas emoções e automotivação. Aí a gente constrói esse processo de desenvolver a inteligência emocional. Você falou no início que isso traz como consequência um melhor relacionamento comigo mesmo e um melhor relacionamento com outras pessoas. É isso? Sim. Porque a gente está falando de algo que é lógico que falar que é mais simples do que vivenciar, porque o vivenciar isso demanda muita energia, né? Sim, sim. E o vivenciar isso é ter a intencionalidade. Quando você tem intencionalidade, você começa a perceber e a vivenciar. Por exemplo, quando você começa a entender sobre inteligência emocional, você começa até a assistir os filmes de forma diferente. É engraçado isso. Você começa a entender por que aquela pessoa teve aquela atitude. E certamente você começa a ver que tudo isso tem uma base. E a gente não vai falar dessa base agora porque já tá no meu horário, né? Não, tudo bem, mas quando você fala de um filme, então quer dizer, quando eu chego em casa, de repente o cônjuge tem uma postura que de repente me incomodaria, eu começo a partir para um processo de compreensão. Exatamente. O filho, a mesma coisa. Aí que interfere na nossa relação. Uma pergunta para te fechar aqui. Em cima de uma conclusão de tudo que foi falado, casamentos terminam por falta de inteligência emocional? Rupturas na relação de pais e filhos terminam por falta de inteligência emocional? Tem gente perdendo emprego por falta de inteligência emocional? Sim, Léo, tudo que você falou é verdadeiro. Infelizmente, a gente vê isso com muita frequência na nossa prática diária, nos nossos atendimentos. As pessoas realmente perdendo famílias, perdendo contatos importantes com pessoas, com entes muito queridos, exatamente por falta de inteligência emocional. E a gente vai realmente criando um coração duro e vai fazendo com que esse coração já não sinta mais as emoções, não entenda mais do que está se falando ali.
E essa falta de autoconhecimento realmente provoca todas essas rupturas e isso é muito triste. Eu sou uma pessoa que sou bandeira fiel à família. Então, minha bandeira família está sempre em primeiro lugar. E é muito triste realmente ver relacionamentos muito importantes que geram impacto. O Márcio, né, terminou de sair daqui contando a história dele, mostrando o quanto a mãe dele gerou impacto na vida dele. Então, às vezes, a gente deixa e quebra uma relação que gera impactos nos meus resultados futuros por conta de uma falta de inteligência emocional. Realmente é muito triste. Theo, vamos lá. Nos teus atendimentos, você ajuda as pessoas a desenvolverem isso, a inteligência emocional? Sim. A desenvolver a inteligência emocional e também a buscar o primeiro degrauzinho do autoconhecimento que chama avaliação comportamental. Que é o primeiro degrauzinho do autoconhecimento, né? Que é você saber, entender o comportamento seu e das pessoas que estão à sua volta. Por que eu faço as coisas que eu faço do jeito que eu faço? É por aí, né? Quem quiser conhecer um pouco mais, mergulhar nesse universo, a gente tá entendendo que isso é muito importante. Como é que eles fazem para poder chegar até você, Theo? É através do Instagram, no @corso, CORSO, Corso Theo, THEO, ou através do WhatsApp, 619-9197-2778. Tá, vamos pedir para a Theo repetir aqui, pessoal, qual que é então o Instagram e o telefone? Então, o Instagram é @corso, CORSO, Theo, THEO, e no WhatsApp, 619-9197-2778. Muito bem, seja muito bem-vinda de volta até o Corso. Um abraço no maridão, nos filhotes. Pessoal, lembrando, toda segunda-feira até o Corso tá aqui com a gente, falando sobre inteligência emocional. E a gente agora vai para um rápido break. Quando a gente voltar, a gente vai estar falando sobre como ir bem em um processo seletivo. Sabe aquela entrevista de emprego? Como é que eu passo bem por esse processo da entrevista de emprego e todo o processo para poder assumir uma posição interessante no mercado? Talvez de uma empresa que você sonha em trabalhar, um cargo que você tanto almeja. A gente vai pegar umas dicas daqui a pouquinho após o intervalo. Obrigado demais. Até o Corso. Léo. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta. Valeu demais. Você que está nos acompanhando, conheça os nossos canais do YouTube e acompanhe toda a nossa programação ao vivo. Conheça nossos convidados e tudo o que acontece em nossos bastidores. Além de deixar sua opinião, você participa de forma ativa do nosso programa, deixando sua pergunta. Entre agora em nossos canais do YouTube, confira www.youtube.com/Doses Milionárias ou www.youtube.com/Leonardo Neiva Rabelo. Entre agora mesmo e confira. São 2 canais para você acompanhar agora, ao vivo, e aproveitar qualquer programa que você perdeu, pois estará tudo gravado para você. Doses Milionárias. Te vejo lá. Você que está nos acompanhando, conheça os nossos canais do YouTube e acompanhe toda a nossa programação ao vivo. Conheça nossos convidados e tudo o que acontece em nossos bastidores. Além de deixar sua opinião, você participa de forma ativa do nosso programa, deixando sua pergunta. Entre agora em nossos canais do YouTube, confira www.youtube.com/Doses Milionárias ou www.youtube.com/Leonardo Neiva Rabelo. Entre agora mesmo e confira. São 2 canais para você acompanhar agora, ao vivo, e aproveitar qualquer programa que você perdeu, pois estará tudo gravado para você. Doses Milionárias. Te vejo lá. Você que está nos acompanhando, conheça os nossos canais do YouTube e acompanhe toda a nossa programação ao vivo. Conheça nossos convidados e tudo o que acontece em nossos bastidores. Além de deixar sua opinião, você participa de forma ativa do nosso programa, deixando sua pergunta. Entre agora em nossos canais do YouTube, confira www.youtube.com/Doses Milionárias ou
www.youtube.com/Leonardo Neiva Rabelo. Entre agora mesmo e confira. São 2 canais para você acompanhar agora, ao vivo, e aproveitar qualquer programa que você perdeu, pois estará tudo gravado para você. Doses Milionárias. Te vejo lá. Você que está nos acompanhando, conheça os nossos canais do YouTube e acompanhe toda a nossa programação ao vivo. Conheça nossos convidados e tudo o que acontece em nossos bastidores. Eita, nós! E quando surge aquela oportunidade de um baita de emprego, cargo que você tanto sonha, e você vai bem justamente na hora da entrevista. A porta se abriu, uma baita de uma oportunidade, mas você tropeçou na hora de entrar. Como ir bem em um processo seletivo que vai além de uma entrevista? Mas a entrevista, eu acho que é uma das coisas que as pessoas ficam mais receosas. Recebendo aqui, ela que é uma baita especialista nesse sentido, ela que já colocou pessoas que hoje estão fazendo sucesso, onde estão em lugares tão estratégicos. Inclusive hoje aqui no nosso programa, 2 pessoas que estiveram aqui foram selecionadas e foram colocadas em posições estratégicas da empresa através do trabalho dela e da empresa que ela representa. Senhoras e senhores, uma amiga de uma longa jornada, que tem muito tempo que eu não a vejo, recebendo aqui no nosso estúdio, Rose da Soma Desenvolvimento. Seja muito bem-vinda, Rose! Prazer, gente! Obrigada, boa tarde para todos. Tudo bem, Rose? Rose, como uma boa brasiliense, você estava de férias, você fugiu de Brasília também no mês de julho. Fugi um pouquinho. A família inteira, umas férias planejadas há um ano, né? Porque tirar 8 pessoas numa agenda igual... Não foi fácil, mas foram gratificantes. Que bacana. Rose, antes da gente poder entrar no nosso tema aqui, eu queria que você falasse um pouquinho de você e um pouquinho da Soma. É possível? Sim, claro. Eu sou mãe de 3 filhas maravilhosas. 3 meninas? Todas casadas. São enormes. Ah, você tá vendo? São adultas já, pessoal. Adultas. Meninas. Para mãe é sempre menina ou criança, né? Mas, e hoje, e há 20 anos na Soma. A Soma tem 25 anos e eu já estou lá há 20 anos. A empreendedora é Marisa, nós somos agora em 4 sócios. Uma empresa que, assim, tem crescido cada vez mais e focado mais em vagas mais executivas, mais estratégicas, que esse é o nosso foco. E eu amo o que eu faço, amo o meu trabalho. Resolvi agora quase beirando 60 fazer psicologia, estou no 2º semestre. Ah, que bacana! Todo mundo do mercado achava que eu era psicóloga e eu falei, gente, eu tenho que fazer jus ao que todo mundo acha. A sua formação é pedagogia, né? Eu lembro disso. Você está fazendo onde? Na UDF. Ó, quero mandar um abraço aqui pros colegas da UDF aí, da Rose, que bacana. Ó, pessoal, pega umas dicas com ela aí, ó. Ela sabe muito, pessoal, na prática, na vivência. Ai, gente, eu acho que eu sou a mais velha da turma, mas tudo bem. Sem problema, né? Tá de boa, tô entrando. Você tá fazendo à noite ou pela manhã? Mesmo vai, da noite. Ah, menos mal. Porque de então manhã, é realmente, isso. só os bebezinhos lá. Então é isso, eu acho que esse é um pouco da Rose. Sempre saber que a gente tem que estar se atualizando, melhorando. E é sobre isso, inclusive, né, que a gente vai falar, porque... O autoconhecimento e conhecer o mercado e aquilo que você está fazendo é fundamental. Muito então, legal. Ó, recebi um presente da Rose aqui, tava esperando aqui, ó, da Soma. Tá lindo aqui, ó, só a caixinha bonita demais, né? Não é a primeira vez que eu recebo esse presente aqui, não. Só que esse é especial, que é de 25 anos. Ah, não, quando eu recebi foi acho que nem foi do ano passado, foi do ano antepassado. Olha que lindo aqui, pessoal. Olha aqui, os 25 anos. Olha, uma empresa... No Brasil, para chegar aos 25 anos, sim. Ainda mais se vale tratando uma salva de palmas. Oi? Ainda mais se tratando de consultoria. Ah, que bacana, adorei. Obrigado, Rose. Que bacana, que lindo. 25 anos de empresa. 25 anos. Onde eu vou aqui no mercado de Brasília, raras pessoas que não te conhecem, Rose. Sim, ai, que bom, né? Que bom. Por isso que a gente está aí, né? E é sempre a qualidade que nos faz sempre... ter esse sucesso, né? Um cliente indicando o outro e pela qualidade que a gente oferece no nosso trabalho. É isso. Muito bacana. Rose, me conta aqui um pouquinho sobre essa questão do processo seletivo. A gente estava falando aqui antes, e é verdade, né? O processo seletivo não é só entrevista, né? Entra desde o currículo, tudo, né? Isso, O processo seletivo, dependendo do cliente, né? Da empresa, ele pode ter várias etapas, né? Então, pode ter etapa, primeiro, de análise curricular, depois de uma triagem, entrevistas, depois dessa entrevista, testes.
testes psicológicos, inventários comportamentais, testes técnicos, depois uma entrevista com o cliente. Então, assim, o processo ele pode ser mais simples ou mais robusto, mas a entrevista, ela é o ponto principal do processo seletivo. Ah, bacana. A gente não abre mão da entrevista, por mais que tenham testes e tudo, mas a entrevista comportamental, e a gente chama a entrevista por competência, ela é a etapa principal, né, do processo. Então, vai depender muito do tipo. Tem processo seletivo que tem dinâmica de grupo, então... Ainda existe isso, então? Existe, principalmente para vagas operacionais. Vagas com volume, né? Ou seja, eu tenho 10 vagas de vendedores, então eu tenho que, como tem um volume grande de vagas, a gente coloca várias pessoas em grupo, né, para fazer um trabalho e conhecer, já fazer uma triagem ali em massa, para depois partir para a parte mais específica da avaliação. Eu acho que isso agiliza o processo e, assim, como dizia Platão, né, a gente aprende brincando e o lúdico traz tudo da pessoa. Então, a dinâmica de grupo provoca isso, né? Esse momento lúdico faz com que a gente conheça as pessoas. A competitividade, se trabalha em equipe, se sabe negociar, se sabe conversar, se sabe se expor. E isso ajuda bastante. Que bacana. Rose, vamos lá, vamos por partes aqui, porque a gente tem pouco tempo, vamos tentar aproveitar ao máximo aqui. Quem tá, de repente, com... Vamos lá, primeiro passo dentro desse processo seletivo, você quer ir por onde? Eu tô querendo fazer tantas perguntas, vamos lá. Deixa a Rose comandar aqui, eu posso colocar algumas dicas e dentro das dicas a gente vai... Vamos lá. Perguntando. Então, o primeiro passo, realmente, quando você vai participar de um processo seletivo, é conhecer a empresa que você vai fazer a seleção. Então, entrar no site da empresa, entrar no LinkedIn, saber o que ela está postando, falar com pessoas que trabalham nessa empresa através do LinkedIn, para conhecer como é a cultura, enfim, isso é muito importante. A pessoa já ir conhecendo a oportunidade, inclusive, e a empresa, né? Então, essa é a dica principal, porque isso vai demonstrar para o entrevistador interesse pela oportunidade. É diferente de você chegar, você conhece a empresa, não, nunca ouvi falar, sabe quais são nossos clientes? Não, isso daí já demonstra bastante... vamos dizer assim, desinteresse, né? E o entrevistador já fica desmotivado a seguir com o candidato. Então, primeiro isso, né? Primeiro conhecer a empresa. O segundo passo é realmente, até estava ouvindo agora sobre inteligência emocional, né? E ela falando do autoconhecimento. Se conhecer é fundamental. Uma pessoa, quando ela vai ser avaliada, se você se conhece, a sua avaliação ela vai ser muito melhor. Porque você vai saber se colocar melhor, você vai saber colocar o que você gosta e sabe fazer. Quando a gente trata das soft skills, que são as competências comportamentais, você, quando se conhece, você sabe se colocar muito melhor, né? Eu lembro que na minha época de consultora, há muitos anos atrás, né? Até hoje eu ainda participo de algumas etapas de executivos, mas antes eu fazia volume de vagas, né? Me fazia vagas. E você pergunta assim para uma pessoa, o que você acha que você precisa melhorar? Onde você acha que você precisa se desenvolver, dar uma podada? E a pessoa falava assim, eu acho que nada. Ou seja, a pessoa se achava perfeita, né? E perfeito não existe, né, gente? Então, cada vez mais a gente vem vendo, assim, até depois da pandemia, as pessoas mais humanizadas, mais, vamos dizer assim, dando mais um certo valor à emoção. Todo mundo erra, todo mundo tem defeito, todo mundo tem pontos a melhorar, né? Graças a Deus, porque a gente vai crescendo, se desenvolvendo. Então, quando o profissional fala isso, já é um choque, né? Para mim, já é quase um fator de eliminação, né? Porque se você acha que não pode, que não tem nada para melhorar, então ele está se achando, assim, a última Coca-Cola do deserto, né? Pois é, porque essa pergunta parece meio que... Vou me colocar na posição do entrevistado, ok? Que a pessoa está querendo cargo ali. Essa pergunta pode parecer, às vezes, meio capciosa, né? Sim. E a pessoa, às vezes, quer esconder ali, poxa, como é que eu vou falar aquilo que eu tenho que não é bom? Sim, sim, claro. E é por isso que, principalmente alguns anos atrás, as pessoas não se colocavam com esse receio, né? De falar assim, caramba, se eu falar os meus defeitos, ela vai achar que eu não estou apto para a vaga. Mas essa proximidade, essa humanização, que faz você falar assim, caramba, ele tem consciência... Ele sabe que tem esse item para melhorar e ele é capaz de colocar. Então, você concorda que um profissional desse, ele aceita feedback melhor e ele vai se desenvolver melhor?
Então, a pessoa tem que pensar nessa vibe, né? Não é assim, eu sou perfeito e eu quero que ela ache que eu sou perfeito. Não, ninguém é perfeito. E um recrutador, no mínimo, com o mínimo de experiência, ele vai saber que aquele profissional não é perfeito, que ele tem pontos a melhorar. O que ele quer saber é, ele está apto a melhorar, ele está apto a, pelo menos, estudar um pouco mais para melhorar alguma capacidade técnica, ou a fazer um curso para melhorar um comportamento, ou uma terapia, enfim, qualquer coisa para melhorar. Então, é isso que hoje os profissionais estão querendo de alguém que vai ser contratado, né? Rose, ajuda a gente aqui, porque esse é um tema bem delicado aqui. As pessoas ficam em casa e, puxa, eu acho que é do tipo de coisa que você ouve, mas você fica meio receoso. É que nem quando você vai para uma paquera com alguém e você não quer abrir o jogo dos teus desafios, né? Os teus problemas. Sim. Você lembra de algum caso, assim, em algum momento, numa entrevista, que a pessoa trouxe um desafio, o desafio da pessoa, de repente, foi relevante, foi importante, mas isso foi importante também para poder trazer a pessoa para a empresa, para ela ser selecionada por uma organização? Você consegue lembrar uma coisa assim? Sim, sim. Quando a gente pergunta, até porque quando a gente fala de entrevista por competência, ela trata de situações, né? Então, a pergunta geralmente é assim, me diga uma situação onde você vivenciou isso, ou onde você teve tal comportamento. Geralmente, a pergunta é nesse direcionamento. E a gente ouve muitas histórias super desafiadoras, né? É engraçado que até vou tomar liberdade de citar pelo conhecimento que eu tenho do Márcio, que esteve aqui hoje, o professor Márcio, que é um executivo de vários anos aí que a gente conhece no mercado. E eu era consultora há quase 20 anos atrás, quando eu fiz entrevista, e ele foi o candidato, inclusive foi o candidato escolhido e ficou, salvo engano, 15 anos na instituição. Olha só. E cresceu e se desenvolveu lá. E eu lembro bem, esses dias até ele falando de tantos anos que ele estava aqui em Brasília e tal, e eu falei, caramba, Márcio, eu lembro da sua história. Porque a gente, como recrutador, a gente lembra muito da história, né? Eu posso não lembrar, às vezes, do nome, da idade, mas eu lembro da história. E uma situação que me chamou a atenção, assim, quando eu perguntei para ele, mas o que você já fez para melhorar essa situação sua de vida, né? Para te ajudar aí a pagar a faculdade, porque era uma história, ele era jovem, e a dificuldade de todo jovem, entrando no mercado. E eu lembro que ele vendia livros na faculdade. Olha só. Ele vendia livros. E então, assim, aquela história de... Não tinha aqueles... Barça, essas coisas que tinham, só que eram livros para a faculdade. E eu lembro bem que ele citava coisas assim, bem, vamos dizer assim, eu diria muito de esforço, né? De querer vencer, independente da atividade que ele estava fazendo. Então, assim, essa história, quando a pessoa coloca assim, caramba, ele pegava os livros que os professores indicavam, vendia lá para ganhar dinheiro para pagar a faculdade. E várias outras histórias maravilhosas, né, que a gente ouve de candidatos, de profissionais, assim, de fazer aquele esforço, sabe? Assim, de lavar carro, de fazer atividades, assim, sabe? Daquelas bem operacionais para poder pagar a faculdade. Então, essas coisas demonstram para quem está recrutando uma capacidade, uma resiliência muito grande de lidar com as situações adversas, né? E é isso que faz a pessoa crescer, é isso que impulsiona, né? Então, a minha vida, não sei se é porque eu valorizo isso muito, porque a minha vida foi assim, né? Acho até que eu já te falei, eu trabalhava na roça com 10 anos de idade, com 8 anos de idade. A gente vem da agricultura, eu, minha família, meus 9 irmãos, agora 8, que eu perdi uma para a Covid. E todo mundo trabalhou na roça, né? E está todo mundo muito bem hoje, né? E isso é uma fase que eu valorizo muito. Tem gente que sente vergonha da história que tem, né? Quando é pobre, quando não. Eu valorizo e eu acho que isso daí é que impulsiona a gente, né? E valorizo muito os meus pais, que eu não os tenho, por isso. Porque ele deixou esses valores e essa força, essa garra. Então, eu não sei se é porque é de mim isso, mas eu, como recrutadora, se eu coloco um candidato na minha frente, que a vida toda foi muito fácil, e todas as situações, se tiver um obstáculo, ele sai, aí ele não é o cara. Né? O alerta já liga. Já liga, né? Então, quando ele fala assim, qual a situação mais adversa que você vivenciou no trabalho e você conseguiu se sair? Aí, às vezes, a pessoa coloca uma coisa tão incipiente que eu falo assim, caramba, né? Eu quero uma coisa... Uau, né? Assim, onde ele realmente fez um esforço maior. E isso faz toda a diferença, né? Essa proatividade, essa capacidade de lidar com o inusitado, de vencer aquele obstáculo e ir para frente, sabe, Léo?
Então, eu acho que isso daí faz toda a diferença no profissional. Então, eu falo sempre para os meus clientes, olha, hoje você tem esse perfil da vaga tal, mas você tem uma lista de conhecimento técnico muito grande. Que tal a gente diminuir isso daqui e colocar mais alguma capacidade, né, algum comportamento mais interessante? E o cliente, às vezes, ele abre mão, sim, da capacidade técnica por um comportamento. As empresas? Sim, as empresas. Uhum. Porque realmente é mais importante isso, né? Às vezes você pode não ter um Excel avançado, mas você pode desenvolver um pouco mais. Agora, se você não tem uma proatividade, uma capacidade de resolver problemas, um relacionamento bom em equipe, isso daí, aí isso é complicado, né? Até você desenvolver isso leva tempo, leva anos, e você pode, inclusive, nem desenvolver em um prazo onde a empresa pode te reter. Então, eu acho que abrir mão um pouco da capacidade técnica, ok, porque a pessoa pode estudar, desenvolver. Ou seja, se ela tiver uma energia para aprender, né, aquela coisa, aquela vontade, então ela vai em frente. Agora, de nada adianta se ela tiver um Excel avançado até, né, e não tiver a capacidade para lidar com outras situações. Em pouco tempo, ela não vai conseguir ficar na empresa. Rose, me conta aqui, quando diante do mercado, a gente sabe que o mercado tem ofertas de emprego e muitas vezes não consegue pessoas para serem colocadas naquela posição, né? Às vezes o desafio está aí e esse é um dos teus desafios, né? Sim. As empresas te procuram porque não estão encontrando de forma acessível ali pessoas para poder se encaixarem numa determinada posição. O maior desafio, eu sei que é muito difícil falar isso porque são vários cargos, as pessoas são muito diferentes, as empresas são diferentes, mas o grande desafio que você vê hoje no mercado está voltado à questão das competências emocionais ou tem algum outro desafio que você enxerga assim? Olha, primeiramente, a gente tem dificuldade de encontrar bons currículos, sabe, Léo? Começa daí. A gente tem vagas que, às vezes, vagas simples, que às vezes demoram dias, né, 20 dias ou mais para a gente encontrar. Quando você fala vaga simples é o quê? Por exemplo, uma vaga de vendedor. Ok. Né? Uma vaga de vendedor com uma boa experiência, pessoas que não fiquem assim, a gente chama daquele pula-pula, né? Fica 6 meses numa empresa, 8 meses em outra, aquela coisa assim de, sabe, ficar pulando muito, ou seja, isso transmite uma insegurança para quem vai contratar. Sim. Então, assim, primeiro encontrar um currículo que tenha aderência com aquele perfil, ou seja, as pessoas hoje elas não se ligam ainda que tem palavras-chave quando a gente busca um currículo, por exemplo. Eu citei aqui o caso do Excel. Se ela não colocar isso no currículo, como que eu vou encontrá-la? Se ela domina uma ferramenta X na área de TI e ela não colocar no currículo o nome daquela certificação, eu também não vou encontrá-la. Então, a gente até encontra, às vezes, aquele currículo quando você liga para a pessoa que você conversa e você vê que não é bem aquilo, que aquela experiência não foi tão robusta como às vezes demonstra. Então, são duas situações, né? Às vezes a gente não encontra nem o currículo, porque as pessoas ou não sabem fazer ou realmente elas estão pouco qualificadas. Na verdade, isso é um fato, né, Léo? A pouca qualificação, ela existe e a gente não tem pessoas qualificadas à altura das vagas. Opa, olha, isso aqui é muito interessante porque é muito comum aqui as pessoas estarem falando sempre sobre as soft skills que são as competências emocionais, né, pessoal? Capacidade de resolver problema, liderança, relacionar com os colegas, que é a questão da proatividade e tudo mais. No entanto, a parte técnica ainda está sofrível. Sim, bem sofrível, né? Que são as hard skills, né? Vamos dizer assim, usado hoje no mercado. A gente tem muitas pessoas ainda que têm curso superior e não sabem falar, Léo. Olha só. Pessoas que têm curso superior e fazem uma redação que você olha, é vergonhosa aquela redação. Isso é triste, né? Porque nós tivemos alguns anos atrás aquele boom de ensino de faculdades, né? Realmente, aqui em Brasília teve uma época que tinha 80 faculdades. Então, assim, muita instituição, as pessoas tendo acesso, porque tinham benefícios do governo para fazerem a faculdade, mas faculdades com uma qualidade muito ruim. Olha, tanto que depois foram se enxugando, né? E viraram outros grupos e tal. Ainda bem, mas ainda assim, e não é só a formação, sabe? A pessoa não se desenvolve. Tem muitas pessoas, muitos profissionais que acham que a empresa que tem que pagar algumas certificações e pagar alguns cursos. Isso daí é de cada um, é o desenvolvimento de cada um. Gente, o mundo hoje está tão acelerado, né, com tanta coisa para você conhecer, que se você também não andar numa velocidade de conhecimento boa, você fica para trás.
né? Inclusive, um dos pontos, né, que eu coloquei aqui para a pessoa se sobressair numa entrevista de emprego é justamente esse. É inovar, é saber o que está acontecendo na sua área, fazer cursos adequados, né? Poxa, eu trabalho na área de... Eu sou um advogado. Caramba, e como é que você está hoje com relação ao que está surgindo no mercado hoje de mídias sociais, por exemplo? Você consegue saber, na área do direito, o que se relaciona a isso, ao direito digital, né? Então, assim, a pessoa ela tem que hoje se atualizar. Eu estou citando aqui uma área, mas são várias outras, né? Aí você conversa com a pessoa, que legal, você é engenheiro civil, você conhece tal ferramenta? Não, ainda estou no AutoCAD. Né? Assim, ele não vai falar que ainda está, mas assim, não, eu conheço o AutoCAD. Então, tá isso aqui, você não conhece? Essa ferramenta... Não se atualizou, por exemplo. Ele não se atualiza. Então, isso daí faz toda a diferença. É aquela pessoa que está sempre conhecendo, estudando, que não tem só uma pós, porque hoje tem uma pós, o básico do básico, né? Porque uma pós-graduação hoje é para você se atualizar, né? Ok. E tem vários cursos gratuitos, né? Eu não digo nenhuma pós, mas a FGV oferece cursos gratuitos, a Fundação Dom Cabral, olha só, eu estou falando de 2 instituições top no mercado. Top, né? Top a nível mundial. Exato, palestras que a FGV faz sempre, né? E que são palestras maravilhosas. E às vezes, é engraçado que às vezes eu vou e falo, caramba, cadê o povo, né? Poxa, esse evento é gratuito. E várias outras. Na pandemia, eu fiz um curso na Faculdade do Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul. Gente, gratuito. Com a Luísa Trajano, com o Leandro Carnal, ou seja, Max Geringer. Era um curso gratuito, com pessoas super, hiper renomadas. E pouca gente sabia. Eu falei, gente, como pode? Eu fiz, né? E várias outras, né? Claro que tinha muita gente, mas depois a gente conversando... Então, assim, são vários cursos gratuitos. As pessoas hoje têm acesso livremente. Então, quem não se atualiza é porque não está afim, ou porque não se planeja, ou porque não tem uma disciplina. E isso é ruim, né? Ou seja, no processo seletivo, isso daí faz toda a diferença. Toda a diferença. Rose, nosso tempo acabou. Meu Deus do céu. Rose, vamos fazer o seguinte, quem quiser conhecer um pouco mais, você trouxe uma coisa, eu adorei você ter vindo, porque a gente fala muito sobre soft skill, mas, sim, pessoal, tá faltando, sim, você vai ter que botar a mão na massa. Verdade. Vai ter que estudar um pouquinho mais. Tem que estudar, tem que aprender a escrever. E outra, né, o idioma, saber um outro idioma. Hoje, o inglês, né? Poxa, o inglês é básico. É básico. Né? Então, assim, outro idioma, pacote Office no nível intermediário. Isso é o básico para qualquer vaga, né? Uma vaga de assistente administrativo de nível médio já pede um Excel intermediário. Então, é isso. Quem quiser conhecer a Soma e a proposta de trabalho de vocês, que é espetacular, conversa com o pessoal da Soma, hein, pessoal? Como é que faz, Rose? Então, tem o nosso Instagram, que é @somadesenvolvimento. LinkedIn também, Facebook, né? @somadesenvolvimento. Nosso site é somadesenvolvimento.com.br. E o telefone, que é 3030 3131. Dá até para fazer uma musiquinha, né? 61, pessoal Brasília, 3030 3131. Bom demais, 3030 3131 aqui em Brasília, isso. 61. Você que tá com cargo aí à vista, pessoal, se prepara para a entrevista, sim, vai. Sim. Faz um investimento, conversa com quem vai te preparar com excelência, vale a pena demais. Isso, é isso aí. Vagas executivos que estejam buscando oportunidades no mercado, ou que queiram uma ajuda com relação a isso, a gente faz também. Pegou aí? Rose, obrigado. Obrigada Desculpa a você, a correria, bom rever depois de tanto tempo. Obrigada, sucesso aí para vocês. Venha mais vezes, por favor. Sim, sem dúvida. Senhoras e senhores, essa é a Rose da Soma Desenvolvimento. A gente já vai. Lembrando que amanhã, a partir das 12 horas, nós estamos aqui de volta. Fique com Deus, até amanhã. Valeu demais, pessoal. Você acompanhou Doses Milionárias com Leonardo Rabelo, um programa que te proporciona ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos. Se inscreva em nossos canais do YouTube, www.youtube.com/Leonardo Neiva Rabelo e www.youtube.com/Doses Milionárias. Até o próximo programa.